milionário voltou para casa fingindo que havia perdido tudo para testar a própria família, mas a reação deles foi tão cruel que ele jamais esqueceria. O ônibus chegou na rodoviária de madrugada, com o barulho do motor cortando o silêncio da cidade pequena. Vinícius desceu devagar, com uma mochila velha nas costas e um boné desbotado que escondia boa parte do rosto. O banco de trás da calça jeans estava rasgado perto do bolso, e a camisa de algodão grudava no corpo por causa do calor abafado. Ele não parecia em nada com o homem que saiu dali anos atrás. Nem ele mesmo se reconhecia direito. A cidade parecia menor do que ele lembrava. As ruas estavam quase iguais, mas tudo dava a impressão de ter encolhido com o tempo. Algumas lojas tinham fechado, outras mudado de dono. O bar do seu Jorge, onde ele e os amigos jogavam sinuca no fim da tarde, agora era uma farmácia. A praça central estava mais vazia, só um casal de velhos sentados no banco de cimento, conversando baixo. O letreiro do colégio onde estudou ainda estava torto, do mesmo jeito que ficou depois daquela ventania em 2004. Vinícius não avisou ninguém que vinha, nem os amigos, nem a irmã, ninguém. Queria ver com os próprios olhos como seria ser só mais um. Um homem qualquer, sem dinheiro, sem status, sem fama, porque fama ali ele já teve. Quando saiu da cidade, com 19 anos, todo mundo achava que ele ia se perder. Diziam que ia voltar em 2 meses, quebrado, pedindo ajuda. Mas ele nunca voltou. E nunca pediu nada. Subiu a rua da casa da irmã a pé, o tênis furado fazendo barulho no asfalto quente. O portão de ferro estava trancado com corrente. Tocou a campainha e esperou. O cachorro latiu lá dentro. O mesmo vira-lata magricelo que ele lembrava de quando ligou por vídeo com a sobrinha, anos atrás. Alguém acendeu a luz. Um vulto apareceu na janela. Era Lúcia. Ela demorou para abrir o portão. Ficou olhando pela grade por uns segundos, como se tentasse lembrar quem era. Depois abriu só um pouco e ficou parada ali, segurando a corrente. "O que você tá fazendo aqui, Vinícius?" Ele abaixou o boné, sorriu sem jeito. "Tô de volta, Lúcia. Por um tempo só. As coisas deram errado lá em São Paulo." Ela não respondeu de cara. Só abriu o portão devagar e saiu da frente, deixando ele passar. O cachorro veio cheirar a perna dele. Depois foi embora como se não tivesse reconhecido o cheiro. A casa tinha o mesmo cheiro de sabão em pó, misturado com comida do dia anterior. O sofá da sala estava gasto, e a televisão ligada no mudo. Rogério, o cunhado, levantou da poltrona sem entusiasmo, cruzou os braços e só falou um "e aí?" seco. A sobrinha Luana apareceu na porta do quarto com o celular na mão. Olhou para ele de cima a baixo e voltou sem dizer nada. Vinícius se sentou na beirada do sofá, sem saber onde colocar a mochila. O silêncio era pesado. Lúcia quebrou a tensão indo para a cozinha. Veio com um copo de água. Aconteceu o que lá? As coisas desandaram. Só isso. Tentei um negócio novo, não deu certo. Tô sem nada agora. Pensei em voltar, ficar um tempo aqui. Recomeçar. Lúcia não respondeu de cara. Pegou o copo da mão dele depois que ele tomou um gole e foi até a pia sem dizer nada. Quando voltou, ele já estava de pé. "Se for atrapalhar, eu posso procurar outro lugar. Só queria ver vocês primeiro." Ela suspirou. "Não é isso. Só foi meio de repente, né? A gente nem sabia de você fazia anos." Ele entendeu o recado. Se sentou de novo e ficou olhando para o chão. Rogério continuou em pé, encostado na parede. A televisão mostrava um jornal qualquer, mas ninguém prestava atenção. Luana ria sozinha no celular, como se nada tivesse acontecendo. A noite passou arrastada. Lúcia arrumou um colchão no chão do quarto da filha, que não escondeu a cara de nojo. Vinícius deitou ali, com a mochila como travesseiro, sem conseguir fechar os olhos. O ventilador velho fazia mais barulho do que vento. Pela fresta da porta, dava para ver a luz da TV ainda ligada na sala. Escutava as vozes baixas dos dois discutindo. No dia seguinte, acordou com o cheiro de café. Lúcia já estava de pé, o cabelo preso de qualquer jeito e o avental sujo na cintura. Rogério saiu cedo sem nem dar bom dia. A menina também. Só restaram os dois na cozinha. "Você vai procurar alguma coisa hoje?" Vinícius assentiu. Ver se acha um bico, alguma coisa. Qualquer coisa já ajuda." Ela colocou um pão seco no prato dele, junto com um pouco de margarina. "Você ainda tem contato com o pessoal de antes?" "Ninguém." Ele comeu devagar, pensando em como ia começar de novo. Mas no fundo,
Não estava ali para isso. Queria ver quem realmente se importava. Quem ainda o enxergava como gente, não como uma nota de 50. E até aquele momento, tudo parecia confirmar o medo que ele tentou esconder por anos. Que talvez ele fosse só isso mesmo para os outros. Uma carteira. Saiu pela cidade andando. Parou numa padaria, tentou puxar conversa com o atendente, mas o cara só deu um bom dia mecânico. Passou pela praça, viu alguns rostos conhecidos, mas nenhum o reconheceu. Entrou num mercadinho onde trabalhou quando era adolescente. O dono agora era outro, um cara novo, que nem perguntou o nome dele quando ele ofereceu ajuda para descarregar uma entrega. Voltou para casa no fim da tarde, suado, cansado e com os pés doendo. Lúcia estava limpando a sala. Não perguntou nada, nem olhou direito. Só disse que o almoço estava na geladeira. Sentado ali, comendo arroz seco e carne dura, ele pensou se devia mesmo continuar com aquilo. Mas ainda era cedo. Tinha mais gente para encontrar, mais lugares para ir. Ainda podia ser que alguém se lembrasse de quem ele era. Ou melhor, que enxergasse quem ele era agora. Naquela primeira noite, de novo no colchão no chão, Vinícius entendeu que o que ele ia enfrentar ali não era só o calor ou a falta de conforto. Ia enfrentar uma outra coisa. Uma verdade que talvez fosse mais dura do que qualquer falência. A dúvida que trouxe com ele pesava mais a cada segundo. Será que, sem o dinheiro, alguém ali ainda o amava de verdade? Vinícius acordou com o som de panela batendo na cozinha. O sol já tinha entrado pelas frestas da janela, deixando o quarto abafado e claro demais. Levantou devagar, com as costas doendo do colchão fino e do chão duro. A porta estava encostada, e ele ouviu a voz de Lúcia reclamando alguma coisa no telefone. Não parecia uma conversa alegre. Ele ficou ali um tempo, sentado, tentando decidir se saía ou esperava. Saiu. Bom dia, disse, tentando forçar um sorriso. Lúcia desligou o telefone e respondeu sem olhar para ele. Tá aí o café. A mesa estava posta para um. Uma xícara só, um pão cortado ao meio e um resto de leite na garrafa térmica. Vinícius ficou parado por uns segundos. Ela não percebeu, ou fingiu não perceber. Ele puxou a cadeira e se sentou, mastigando em silêncio. Luana saiu do quarto pronta para a escola, com fone no ouvido. Passou direto, pegou um pedaço de bolo num guardanapo e saiu pela porta da frente, sem olhar para ele. Nem um tchau, nem um bom dia. Rogério ainda não tinha voltado. Tinha saído cedo, segundo Lúcia, para resolver coisas do comércio. Vinícius tentou puxar conversa, contar de um lugar onde tinha deixado o currículo no dia anterior, mas ela só assentia com a cabeça, mexendo o celular o tempo todo. Em determinado momento, ela levantou, lavou a xícara dela e disse que ia sair. Tô passando na casa da mãe do Rogério. Volto só depois do almoço. Você quer que eu prepare alguma coisa? Ele perguntou. Ela parou na porta, olhou por cima do ombro. Se tiver com fome, esquenta o que sobrou de ontem. Saiu. Vinícius ficou sozinho na casa. O silêncio era quase irritante. Ele se levantou, olhou em volta, andou até a sala. Os móveis tinham marcas de desgaste. O sofá era o mesmo de anos atrás, mas mais afundado, e os quadros nas paredes estavam tortos. Pegou a vassoura e começou a varrer. Não porque pediram, mas porque precisava se sentir útil de algum jeito. Quando Lúcia voltou, no meio da tarde, mal reparou na casa limpa. Passou direto por ele e foi pro quarto. Mais tarde, saiu com roupa trocada, batom forte e perfume doce. Disse que ia ao salão com uma amiga. Rogério só apareceu depois das 6. Trouxe um pacote com pão e uma bandeja de presunto. Vinícius estava sentado na varanda, olhando o céu mudar de cor. Rogério encostou na parede ao lado. Você não tá pensando em ficar muito tempo aqui, né? Vinícius levou um tempo para responder. Ainda não sei. Depende. Tô tentando me ajeitar. Rogério assentiu com a cabeça, olhando para a rua. A gente tá com uns problemas aí, sabe? A Lúcia tá cuidando da mãe dela, e eu tô carregando o comércio nas costas. As coisas tão apertadas. Entendi. Silêncio de novo. Se quiser, posso ajudar no comércio, Vinícius disse. Rogério deu uma risada curta. Não é tão simples assim. Tem coisa demais para confiar em alguém que... Enfim, você tá fora faz tempo. Vinícius entendeu o recado. Não insistiu. Naquela noite, jantaram em silêncio. Luana comeu no quarto, com a porta fechada. Lúcia comentou alguma coisa sobre as parcelas do carro e o aumento do gás, mas não olhou para ele em nenhum momento. Quando ele tentou contar uma lembrança de infância, foi cortado pela TV ligada.
Ninguém respondeu. Depois que foi deitar, ouviu risadas abafadas do quarto do casal. Uma piada interna, talvez. Ou sobre ele. Não sabia. Não queria saber. O quarto estava mais abafado do que no dia anterior. Ele ficou deitado de lado, com os olhos abertos, olhando para o teto. No dia seguinte, decidiu andar pela cidade de novo. Tentou falar com um primo distante, que morava perto da rodoviária. O cara abriu a porta pela metade e disse que estava saindo. Mal o deixou falar. Foi até a prefeitura, tentou se informar sobre algum trabalho temporário, mas só deram um papel com números de telefone. Passou pela escola onde estudou. Parou um tempo olhando o portão. Os alunos entravam e saíam, todos com pressa. Ninguém o reconheceu. Voltou cansado, suado, com fome. Quando abriu a porta de casa, viu Lúcia no telefone. Ela desligou rápido e o encarou. Você não tem chave? Bate antes de entrar. Desculpa. Achei que podia. Ela suspirou alto, virou as costas e foi pro quarto. Ele entrou, deixou o boné na mesa e foi esquentar arroz no micro-ondas. Enquanto mexia a comida, pensou no quanto tudo estava parecendo um teste. Mas não um daqueles testes que te ensinam alguma coisa no final. Era um teste para quebrar alguém. Um teste de paciência. Um jogo onde todo mundo fingia que ele era invisível, só para ver até onde ele aguentava. Durante os dias seguintes, a rotina se repetiu. Lúcia evitava conversar. Rogério fazia comentários curtos e secos, e Luana parecia irritada com a presença dele. Na mesa, quase não falavam. Quando falavam, era sobre problemas, contas, reclamações. Ninguém perguntava o que ele queria, o que ele sentia, se estava tudo bem. Até que numa quarta-feira à noite, sentado na sala, ele escutou Lúcia no telefone com alguém. A porta estava entreaberta. A voz dela saía baixa, mas clara o suficiente. Não, ele tá aqui ainda. Disse que tá sem dinheiro. Ficou anos fora. E agora aparece assim, como se nada tivesse acontecido. Não sei o que ele quer. Só sei que não vou sustentar homem marmanjo que some e depois volta com cara de coitado. Vinícius sentiu um aperto no peito. Não pela frase em si, mas porque ela nem se preocupou em verificar se ele podia ouvir. Foi ali, naquela hora, que ele entendeu que a frieza dela não era por surpresa ou por má fase. Era por escolha. Voltou pro colchão no chão, fechou os olhos e tentou dormir. Mas o sono não vinha, só o silêncio. E dentro dele, o vazio começava a crescer. Na sexta-feira, perto do meio-dia, Lúcia apareceu na sala com a cara fechada e os cabelos ainda presos com um prendedor torto. Tava de chinelo e com a blusa manchada de água sanitária. Abriu a geladeira, bateu a porta com força e virou na direção de Vinícius, que estava sentado no sofá com o celular antigo nas mãos. Você não vai procurar nada hoje? Ela soltou de repente. Ele levantou devagar, limpou a palma da mão na calça e respondeu com calma. Já fui ontem e anteontem, Lúcia. Tô esperando uns retornos aí. Ela cruzou os braços. Esperando retorno de quê? Você acha que estão fazendo fila por aí pra contratar gente quebrada? O comentário veio seco, sem filtro. Ele engoliu em seco, mas não respondeu. Tava começando a se acostumar com aquele tipo de alfinetada. Ela continuou. Aqui em casa não tem comida sobrando, não. A gente não tá nadando em dinheiro. Já tô te avisando. Vinícius ficou parado, olhando pro chão. Pensou em oferecer algum dinheiro, mas lembrou que o plano era não mostrar nada. Não naquela fase. Precisava ver até onde iria aquilo tudo. Almoço vai ser só arroz e ovo. E olha lá. Tá ótimo, ele disse. Não demorou muito e Rogério chegou. Entrou suado, reclamando do calor, e deixou a marmita vazia em cima da pia. Abriu a geladeira, viu que tinha pouca coisa, e fez a mesma cara de poucos amigos. Lúcia, não sobrou nenhum pedaço de carne? Ela respondeu sem olhar para ele. Não sobrou nada, Rogério. A não ser que seu cunhado resolva fazer as compras da casa agora. O clima azedou. Rogério olhou direto para Vinícius. É, né? Tá ficando difícil sustentar 2 adultos aqui. Vinícius sentiu aquilo como um soco no estômago. Mas mesmo assim, tentou não reagir com raiva. Eu posso sair à tarde e procurar mais alguma coisa. Lúcia bufou. Você tá sempre procurando. Mas até agora nada. Luana apareceu na porta do quarto, com o celular na mão, ouvindo tudo. Gente, se for pra brigar, briga mais baixo. Tô numa chamada. Rogério fez um gesto com a mão tipo, sai daqui. E ela voltou pro quarto revirando os olhos. O almoço saiu às 14h. Lúcia colocou a panela de arroz na mesa, 3 ovos fritos e uma salada murcha.
Sentaram em silêncio. Vinícius pegou o prato e colocou pouca comida. Lúcia notou. Tá comendo pouco por quê? Tá achando ruim? Não, só não tô com muita fome mesmo. Ela deu um sorriso falso. Ah, entendi. Agora tá de paladar fino. Nem parece que veio com a roupa do corpo. Rogério deu risada. Luana voltou à mesa, pegou o celular e ficou mastigando de boca aberta. Vinícius olhou em volta, tentando entender como tudo tinha mudado tanto. Aquela era a casa onde ele passava os natais da infância, onde ele brincava com a irmã no quintal, jogando água da mangueira e tomando sorvete barato, onde ele chorou escondido quando o pai deles morreu. E agora, aquele lugar parecia de outra família, uma que não fazia questão nenhuma de acolher. Depois do almoço, ele se ofereceu para lavar a louça. Lúcia saiu da cozinha sem falar nada. Só deixou os pratos na pia e sumiu. Rogério voltou pro sofá, ligou a TV e ficou zapeando os canais. Luana foi pro quarto, rindo de alguma conversa no WhatsApp. Enquanto esfregava a panela, Vinícius se pegou pensando se algum deles lembrava do que ele fez no passado. De quando ajudou a pagar o tratamento do pai. De quando mandava dinheiro todo mês sem que ninguém precisasse pedir. De quando mandou um notebook de presente para Luana quando ela passou no ensino médio. Mas claro, naquela época, tudo isso era pouco. E agora que ele não tinha nada, parecia que não valia mais nada também. À tarde, ele saiu de novo. Bateu perna por 3 bairros. Deixou o nome num mercadinho. Conversou com um motoboy, que disse que talvez conhecesse alguém precisando de ajudante. Pegou um cartão escrito à mão e guardou no bolso. A cidade parecia cada vez menor e mais fechada. Cada rosto que via, mais indiferente. Passou por uma igreja onde a mãe deles levava os dois quando eram crianças. Parou ali na calçada, só olhando o portão de ferro enferrujado. Sentiu saudade. Da infância, da inocência, de quando as pessoas não tinham máscaras. Na volta para casa, comprou 2 pães com o trocado que tinha no bolso. Pensou em levar como um gesto. Talvez quebrasse o gelo. Entrou e entregou o pacote para Lúcia. Comprei pão. Achei que ia ajudar pro café da tarde. Ela pegou o pacote, olhou e largou em cima da mesa sem dizer nada. Depois disse, jogando o pano de prato na pia: devia ter trazido leite também, né? Pão sozinho não enche barriga de ninguém. Vinícius ficou parado na cozinha, olhando para ela, e sentiu o peso do que estava vivendo. Não era mais só frieza, era desprezo. Era como se ele fosse uma sombra dentro da casa, algo que ninguém queria ali. Mais tarde, Rogério chegou do comércio e sentou no sofá. Começaram a discutir sobre contas. Lúcia falou alto que o dinheiro mal dava pro mês. E soltou, com ele ali na sala. E ainda tem que sustentar visita que não ajuda com nada. Vinícius se levantou e foi pro quarto. Fechou a porta devagar. Sentou no colchão e colocou as mãos no rosto. Aquilo não era só um teste emocional. Tava virando humilhação. Na madrugada, acordou com sede. Foi até a cozinha no escuro. Quando passou pelo corredor, escutou a voz de Lúcia falando no quarto. A porta não estava totalmente fechada. Ele vai ficar até quando aqui, Rogério? Sério, não dá mais. Não vou ficar bancando almoço pra vagabundo. Vinícius voltou pro colchão sem pegar a água. O estômago vazio nem incomodava mais. O que doía era saber que a própria irmã falava dele daquele jeito, dentro da casa que ele já considerou lar. E o pior é que para ela, o preço de um almoço parecia mais caro do que qualquer laço de sangue. Rogério entrou na cozinha com a cara amarrada. Jogou as chaves em cima da geladeira e pegou uma garrafinha de água. Bebeu tudo de uma vez só. Era terça-feira, quase 7 da noite, e o calor ainda estava sufocando o ar dentro da casa. Ele olhou em volta, viu Vinícius sentado na mesa, rabiscando alguma coisa num pedaço de papel. "Cê tá anotando o que aí?" Vinícius levantou os olhos com um sorriso curto. "Só ideias. Tô pensando em oferecer ajuda para uns comércios pequenos aí da cidade. Tipo consultoria. Nada muito grande." Rogério encostou na pia, cruzou os braços. "Consultoria? Ué, você não tava quebrado?" "Tô, mas ainda sei fazer o que eu fazia. Só não tenho grana pra tocar nada grande. Posso ajudar os outros a não quebrarem como eu quebrei." Rogério ficou quieto por uns segundos, só observando. Tinha alguma coisa estranha naquela calma toda, na forma como Vinícius falava, como se ele não estivesse tão desesperado quanto dizia estar. Era diferente da ideia que ele fazia de um cara que perdeu tudo. "Consultoria de quê, exatamente?" perguntou, tentando parecer desinteressado. "Gestão, organização,
Planejamento financeiro. Aquela parte que o pessoal costuma ignorar até dar problema. Rogério coçou o queixo. Deu uma volta pequena na cozinha e abriu a geladeira de novo, mesmo sabendo que não tinha nada de novo ali. Fechou, sem pegar nada. Saiu da cozinha sem dizer mais nada. Mas ali, naquela troca simples, alguma coisa acendeu na cabeça dele. Vinícius dizia que estava quebrado, que tinha perdido tudo, mas ainda falava como quem sabia demais, como quem ainda carregava o controle de alguma coisa. Era educado demais, calmo demais, seguro demais. Não parecia alguém que estava dependendo da boa vontade dos outros, e isso incomodava. No dia seguinte, enquanto Lúcia lavava roupa no quintal, Rogério puxou o assunto. Esse seu irmão aí, você não acha estranho, não? Estranho como? Sei lá. O cara perdeu tudo, tá morando aqui, e continua andando como se fosse o dono do mundo. Fala bonito, pensa em consultoria, não bate com a história que ele contou. Lúcia largou o balde no chão, enxugou a mão na bermuda e olhou pro marido. Você acha que ele tá mentindo? Não sei, mas não tô engolindo essa dele, não. Você lembra que ele nunca contava nada da vida dele quando ligava? Sempre tudo muito vago. E agora aparece assim, do nada, dizendo que tá falido? Lúcia ficou pensativa. Nunca gostou muito da forma como o irmão sumiu por tanto tempo. Achava que ele se achava demais, que vivia como se estivesse num degrau acima do resto da família, sempre com uma desculpa na ponta da língua para não visitar, não ajudar, não aparecer. Você quer que eu faça o quê? Não sei. Mas se ele estiver mentindo, é melhor a gente descobrir logo. Vai que ele tá escondendo alguma coisa. Vai que veio aqui por interesse. Interesse em quê, Rogério? A gente não tem nada. Mas e se ele tá sondando a gente? Vai saber se não tá querendo usar nosso nome pra algum rolo. Ele já sugeriu trabalhar comigo na loja. E se for golpe? Lúcia balançou a cabeça, mas a semente já estava plantada. E dentro dela, uma desconfiança antiga começou a crescer. Naquela noite, Vinícius estava sentado na varanda, mexendo no celular velho, quando Lúcia apareceu com um copo de água e se encostou no batente. Você já tentou falar com alguém da cidade? Tentei, mas a maioria sumiu, ou finge que nem lembra quem eu sou. Aqueles tempos passaram, né? Passaram mesmo. Às vezes eu penso nisso, como todo mundo muda. Ela deu um gole na água. E você não trouxe nada de lá? Nenhum papel, documento, nada? Não deu tempo. Saí de lá meio no susto. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois deu um meio sorriso e saiu andando. Vinícius ficou olhando o céu. Sentiu que tinha alguma coisa diferente naquela conversa. Um tom que ele já conhecia. O tipo de pergunta que vem de alguém que já tá desconfiado, mas tenta parecer curioso. Ele sabia como funcionava. Já viveu isso no mundo dos negócios. A diferença é que agora era com a própria irmã. 2 dias depois, Rogério chegou em casa com um celular novo. Sentou no sofá, ligou o aparelho e começou a procurar nomes. Criou uma conta falsa em uma rede social e começou a seguir perfis antigos que lembrava do tempo em que Vinícius morava em São Paulo. Achou um ou outro conhecido em comum. Mandou mensagem para um deles, um tal de Mauro, que parecia ter trabalhado com Vinícius. Fala, mano. Tudo certo? Seguinte, tenho um parente aqui que acho que você conhece. Nome dele é Vinícius Almeida. Trabalhou aí em São Paulo. Acho que em alguma empresa grande. Tô tentando lembrar onde mesmo. Tu conhece? A resposta demorou. Mas veio. Conheço sim. Por quê? Curiosidade mesmo. Ele tá aqui em casa agora, mas faz tempo que não fala da vida. Diz que perdeu tudo. O cara respondeu com um emoji de surpresa. Sério? Não sabia disso, não. Tava bem da última vez que vi. Inclusive, ele tinha aberto uma empresa nova com um sócio gringo. Vinícius é cabeça. Dificilmente ele quebra. Rogério não respondeu de imediato, mas o olhar dele ficou mais firme. Desligou o celular, ficou um tempo pensando. Levantou, foi até o quarto e puxou Lúcia para um canto. Ele mentiu, Lúcia. Como assim? Acabei de falar com um ex-funcionário dele. O cara disse que o Vinícius estava bem, tinha sócio estrangeiro, empresa rodando. Não tem nada de quebrado. Lúcia ficou parada, com os olhos arregalados. Mas por que ele ia inventar isso? Sei lá, mas a gente vai descobrir. A partir daquele dia, os dois começaram a observar tudo. Os horários de Vinícius, os lugares que ele ia, com quem falava. Lúcia mexeu na mochila dele quando ele saiu pra rua. Encontrou um cartão antigo, um bilhete rabiscado com um número de conta bancária e uma foto dele num jantar que parecia caro.
Guardou tudo numa sacola e escondeu no guarda-roupa dela. À noite, ela se sentou na cama, com a sacola no colo, e ficou olhando os objetos. A dúvida virou certeza. O irmão dela estava mentindo. E se estava mentindo, tinha um motivo. E se tinha um motivo, ela precisava entender antes que fosse tarde. Vinícius, do lado de fora, ainda não fazia ideia de que aquele teatro estava prestes a virar uma guerra. Na manhã de sábado, Vinícius saiu de casa mais cedo que o normal. Disse que ia andar pela cidade, mas na verdade ele precisava respirar. O clima dentro daquela casa estava ficando cada vez mais pesado. E mesmo sem saber dos planos de Lúcia e Rogério, ele já sentia que tinha alguma coisa no ar. Desconfiança demais, olhares atravessados, perguntas com segundas intenções. Nada era direto, nada era leve. Caminhou pelas ruas estreitas, passou na frente da antiga escola de música, atravessou a pracinha onde, anos atrás, ele ficava esperando Ana Paula sair do cursinho de inglês. Lembrou de como ela prendia o cabelo com uma caneta quando estava nervosa, do jeito que ria quando ele fazia piada sem graça. Eles foram namorados por um tempo, na época do colégio. O tipo de namoro que ninguém leva a sério de fora, mas por dentro era tudo. Só que ele foi embora, e ela ficou. E o contato se perdeu como quase tudo que ele deixou para trás. Sem pensar muito, ele dobrou à direita, andou mais um quarteirão e parou em frente a uma casa pequena com portão azul. O número na parede era o mesmo de anos atrás. A fachada tinha mudado pouco. Só umas plantas a mais no jardim e uma bicicleta encostada na mureta. Bateu palma. Esperou. A porta abriu, e por um momento ele duvidou do que estava vendo. Ana Paula apareceu com o cabelo preso num coque desajeitado, uma camiseta larga com estampa de banda e uma menina pequena segurando a barra da blusa dela. Os olhos demoraram uns 2 segundos para entender quem era. Depois ela deu um passo para frente. Vinícius? Ele sorriu, meio sem jeito. Oi. Ela piscou rápido, como se não tivesse certeza ainda. A menina olhou para ele e depois para a mãe. Você voltou? Faz uns dias já. Tava pensando se podia passar aqui, ver você, falar um pouco. Ela olhou para dentro, depois para ele. Quer entrar? A casa estava cheirando a bolo no forno. Era simples, arrumada, cheia de brinquedos pela sala. A menina correu pro quarto e deixou os dois sozinhos. Ana Paula ofereceu café. Ele aceitou. Sentaram à mesa da cozinha, que tinha uma toalha com manchas de tinta guache. Nunca imaginei te ver de novo, ela disse, olhando para a xícara. Nem eu, mas tô aqui, meio de repente. As coisas mudaram muito. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Ouvi que você tinha ido para São Paulo, feito faculdade, empresa, essas coisas. E depois sumiu. É, fui mesmo. As coisas deram certo por um tempo. Depois desandaram. Tô tentando recomeçar. Ela levantou para tirar o bolo do forno. O cheiro ficou mais forte. Vinícius observava os movimentos dela com atenção. Era estranho e bom ao mesmo tempo. Como se o tempo tivesse parado ali, só esperando os dois voltarem. E essa princesa é sua filha? Ele perguntou, apontando para o quarto. É, sim. Se chama Júlia. Tem 5 anos. Tive ela depois que me separei. Tô criando sozinha desde então. Sinto muito. Nem precisa. A gente aprende. E ela me ensina muito mais do que qualquer adulto. Júlia voltou correndo para a sala, trazendo um desenho colorido. Subiu no colo da mãe e ficou de olho em Vinícius. Você é amigo da mamãe? Ele sorriu. Sou. De muito tempo atrás. A menina sorriu de volta, satisfeita com a resposta. Ficaram ali por mais de 1 hora. Conversaram sobre tudo. Sobre o passado. Sobre os caminhos diferentes que seguiram. Ana Paula falou do ex-marido. Um cara frio e controlador. Contou das noites viradas para cuidar da filha doente, da luta para manter o emprego e da solidão que vez ou outra batia forte. E você? Tá ficando onde? Ela perguntou. Na casa da minha irmã, só até as coisas se ajeitarem. Ela assentiu, mas não comentou nada. Quando ele levantou para ir embora, ela o acompanhou até o portão. Ficaram ali em pé, meio sem saber como se despedir. Foi bom te ver de novo, ela disse. Pra mim também. Ele começou a andar, mas ela chamou de volta. Vinícius? Oi. Se quiser voltar, pra conversar ou só tomar um café, a porta tá aberta. Ele sorriu. Pode deixar. Naquela noite foi dormir diferente. Pela primeira vez desde que voltou pra cidade, sentiu que alguém o enxergava sem julgamento, sem interesse, sem frieza.
Aquela conversa mexeu com ele mais do que imaginava. Ana Paula ainda tinha aquele olhar limpo, direto, que ele lembrava. E Júlia tinha o sorriso mais sincero que ele tinha visto em dias. Nos dias seguintes, ele voltou lá mais de uma vez. Levava pão, fruta, um suco. Às vezes ajudava a arrumar os brinquedos espalhados pela sala. Sentava com Júlia no chão e desenhava com ela. Era o único lugar da cidade onde ele se sentia em paz. Uma tarde, os três estavam vendo desenho na TV quando Júlia cochilou no sofá. Ana Paula se aproximou dele, com o corpo ainda virado para frente, mas os olhos virados para ele. Você tá mesmo falido, Vinícius? A pergunta veio sem rodeios. Ele ficou em silêncio por um instante. Tô. Não no papel, mas por dentro, me sinto. E às vezes, é pior que a falência de verdade. Ela olhou para ele com uma expressão que misturava cuidado e dúvida. Você não precisa mentir para mim. Eu já vi muito cara fingindo ser o que não é. Só não quero que você seja mais um. Eu não tô fingindo. Só tô tentando entender o que ainda é real na minha vida. E cê parece real. Ela sorriu, mas não respondeu. Só ajeitou o cabelo e olhou para a filha dormindo. Na volta para casa, Vinícius andou mais devagar, pensando no que estava sentindo. Não era só nostalgia. Era algo novo. Algo que fazia ele querer ficar. Só que ele ainda não sabia que, enquanto vivia aquele momento leve, Lúcia estava prestes a fazer um movimento que ia virar tudo de cabeça para baixo. Naquela manhã de quarta-feira, Lúcia acordou com uma ideia firme na cabeça. Já não era mais só desconfiança. Agora ela queria confirmação. Precisava de uma resposta direta, porque a dúvida estava virando raiva. Passou a noite inteira lembrando do que o marido contou sobre a conversa com o ex-funcionário de Vinícius. Aquilo ficou martelando sem parar. Para ela, não fazia sentido o irmão voltar daquele jeito, com cara de derrotado, mas andando com postura de gente grande, falando bonito, sempre calmo, como se ainda controlasse o próprio mundo. Aquilo cheirava a mentira. E mentira, para Lúcia, era pior do que dívida. Enquanto o Rogério saía para o trabalho, ela aproveitou o silêncio da casa. Sabia que Vinícius tinha saído cedo, provavelmente para andar pela cidade, como fazia quase todo dia. Foi direto para o quarto dele, ou melhor, o canto onde ele dormia no colchão no chão. A mochila estava encostada no canto da parede, meio aberta. Ela ajoelhou, puxou devagar e começou a revirar o que tinha lá dentro. Tirou uma camiseta amassada, um pacote de bolacha pela metade, um caderno velho com anotações. No fundo, encontrou uma carteira, vazia. Mas num bolso menor, havia um cartão. Era de um banco de fora. Nome de uma empresa em inglês. Ela pegou o celular, tirou foto e colocou tudo de volta, do jeitinho que estava. No começo da tarde, foi até a casa da amiga Neide, que tinha um filho bom com computador. Mostrou a foto para ele. Consegue ver de onde é esse cartão? Tem esse nome aqui. Parece coisa de empresa. O menino digitou, clicou em uns sites e alguns minutos depois mostrou a tela para ela. Essa empresa aqui é de investimentos. Grande. Parece que tá ativa ainda. O nome dele tá aí, ó. É um dos fundadores. Lúcia travou. Leu e releu. Aquilo explodiu como uma bomba dentro dela. Então ele mentiu. Inventou toda aquela história de falido. Era testando a gente. Usando todo mundo. Fingindo ser um coitado pra sei lá o quê. Talvez pra rir da nossa cara. Ou pra ver quem ia puxar saco. Mas com ela não. Com ela não. Voltou para casa com o sangue fervendo. Não falou nada para ninguém no primeiro momento. Queria mais. Queria flagrar. Queria jogar na cara. Queria ver a cara dele desmanchar. No fim da tarde, Vinícius chegou com um rosto diferente. Sorria de leve. Coisa rara desde que chegou. Sentou na cozinha, pegou um copo de água e puxou o assunto. Passei na casa da Ana Paula hoje. A gente conversou bastante. Ela tá bem. Lúcia cruzou os braços, encostada na pia. Então é isso? Você tá aqui se fazendo de pobre, morando de favor e curtindo o reencontro com o ex? Ele estranhou o tom. Como assim? Ela jogou a foto do cartão em cima da mesa. Você mentiu pra mim, pra gente, pra todo mundo. Vinícius olhou pro papel, respirou fundo e ficou em silêncio por um instante. Lúcia, eu não vim aqui pra enganar ninguém. Ah, não? Então me explica isso. Empresa funcionando, teu nome no site. Cartão ativo. E você aí, com essa mochila de mendigo, comendo nosso arroz, dormindo no chão da minha casa. Você acha que a gente é idiota? Vinícius olhou para ela. Sério. A calma que ele costumava manter parecia prestes a se romper.
Eu queria saber quem ainda estava comigo sem saber do meu dinheiro. Só isso. Queria ver se alguém se importava com quem eu sou, não com o que eu tenho. Ela riu, irônica. Ah, pronto. Virou experimento agora. Você veio brincar de vida real. Tipo reality show, né? Não é brincadeira. É sim. Porque você fez a gente de palhaço. Fez minha filha te olhar torto, meu marido ficar desconfiado e eu me sentir culpada por pensar mal de você, quando na verdade você só queria assistir tudo de camarote. Eu só queria a verdade. Então escuta uma. Ninguém aqui precisa de você, nem do seu teste, nem do seu teatro. Se você queria carinho, respeito, amor, devia ter ficado por perto antes, não sumido por 20 anos e voltado fingindo ser outro. Vinícius abaixou a cabeça. Não porque ela estava certa, mas porque doía ouvir aquilo dela. Tinha esperado tanto tempo para voltar. Tinha idealizado demais a irmã. Achava que ia encontrar alguém que sentisse saudade. Mas tudo que encontrou foi cobrança, julgamento e agora, um ataque direto. Não era para ser assim, ele disse baixinho. Mas foi, porque você escolheu fazer assim. Rogério entrou na cozinha no meio da tensão. Perguntou o que estava acontecendo. Lúcia jogou o cartão para ele ver também. Em segundos, os dois estavam do mesmo lado, acusando, jogando em cima dele todos os dias que passaram calados, todas as dúvidas, todos os gastos com comida, luz, água, como se ele tivesse sugado a casa inteira. Vinícius tentou se explicar, mas era inútil. A mágoa deles já tinha virado raiva, e a raiva, agora, estava virando um tipo de vingança. Nessa noite, ele não jantou, não falou com ninguém. Se trancou no quarto e ficou deitado no escuro, encarando o teto, a cabeça girando, o peito pesado. Pela primeira vez pensou se tinha errado. Não na ideia de testar, mas na escolha das pessoas. No dia seguinte, Lúcia foi até a casa de Ana Paula. Tocou a campainha com força, impaciente. Quando Ana atendeu, Lúcia foi direta. Você sabia que o Vinícius é milionário, né? Tá aí te enganando também? Ana Paula franziu a testa, surpresa. Não. Ele disse que estava passando por uma fase difícil. É, difícil fingir que é pobre, né? Ele tem empresa, sócio gringo, dinheiro fora do país. Tá aqui brincando de mendigo pra ver quem trata ele bem sem saber disso. E cê aí, dando confiança. Ana ficou sem palavras, mas não disse nada. Só fechou o portão com calma. Voltou pra dentro, sentou no sofá e sentiu uma mistura de decepção e pena. Vinícius foi até lá no fim da tarde como de costume. Ela abriu a porta, mas não sorriu. É verdade? Ele não mentiu. Confirmou. Explicou. Tentou mostrar que não era por maldade, que só queria enxergar as pessoas como elas eram, longe do peso do dinheiro. Ana ouviu tudo calada. Depois, com os olhos cheios d'água, falou baixo. Eu não sou parte do seu experimento. Eu sou de verdade. E fechou a porta. Vinícius ficou ali parado por um tempo. Sem chão. Sem rumo. Sabendo que dessa vez a mentira custou mais do que imaginava. Na manhã seguinte, Lúcia acordou cedo. O rosto ainda carregava a expressão da noite anterior. Dormiu pouco. A cabeça fervia. Tinha raiva, mas também outra coisa surgindo por baixo. Vontade de mostrar que não ia deixar ninguém passar por cima dela. A descoberta sobre a mentira do irmão fez algo dentro dela se soltar. Era como se agora tivesse a justificativa perfeita para tudo o que sempre sentiu. E ela não ia desperdiçar isso. Foi até o quintal, bateu as roupas na pedra, jogou baldes no chão com força, limpou a casa sem pressa. Mas por dentro, estava organizando outra coisa, um plano, e no centro dele, Vinícius. Ele, por outro lado, não saiu do quarto o dia todo, tomou café rápido e sumiu de novo. Não falou com Rogério, nem com Luana, não tentou puxar assunto, só ficou no canto dele, mexendo no celular velho, olhando pro teto, pensando no que perdeu na conversa com Ana Paula. Aquele eu sou de verdade ficou martelando. Ele sabia que feriu alguém que não merecia. E o pior era saber que podia não ter mais volta. À tarde, Lúcia pegou o telefone e ligou para uma prima, Janete, que morava num bairro mais afastado. Conversaram por quase 1 hora. E ali começou a espalhar. Disse que o irmão voltou fingindo ser pobre, que mentiu para todo mundo, que usou a família como teste emocional. E que, segundo ela, ele estava ali para mais do que isso. Estaria rondando o patrimônio da mãe falecida, de olho em alguma herança mal resolvida. Vinícius não fazia ideia de nada. Mas o efeito das palavras de Lúcia começou a se espalhar rápido.
A cidade era pequena. E fofoca. Ali, corria mais que carro em descida. Em 2 dias, os olhares na rua mudaram. As pessoas já não o tratavam com indiferença. Agora, olhavam com cara de "entendi quem você é". Mas não era admiração. Era julgamento. Rogério, que no início só desconfiava, agora estava completamente do lado da mulher. Ele viu a oportunidade de transformar a situação a favor deles. Se o cunhado era mesmo rico e tinha mentido, então ele devia, no mínimo, alguma compensação. Uma noite, Rogério chegou mais cedo em casa, sentou no sofá com um papel na mão e chamou Vinícius. "Senta aí. A gente precisa conversar." Vinícius estranhou o tom. Sentou. "Seguinte, tô com um negócio em mente. Preciso de grana para expandir o comércio. Tava pensando se você não toparia entrar como sócio. Nada oficial, só ajuda aí com um investimento. Eu toco tudo." Vinícius olhou para ele, surpreso. "Você quer que eu te dê dinheiro? Não é dar, é investir. Te coloco como sócio. Depois você pode até sair com lucro." Vinícius deu um sorriso curto, sem graça. "Rogério, até ontem vocês estavam me tratando como peso morto. Agora que sabem da verdade, mudaram de ideia? Não é isso. É que, já que você tá aqui, podia ser uma chance de recomeçar, ajudar a gente. A Lúcia se sente traída, sabe? Seria uma forma de compensar." "Ah, então é tipo uma indenização por eu ter mentido?" Rogério não respondeu, mas o silêncio dele disse tudo. Vinícius se levantou e foi pro quarto. Lúcia escutou a conversa toda do corredor e não gostou da forma como ele reagiu. Para ela, aquele dinheiro já era certo. Um jeito dele se redimir. E se ele não fosse fazer por bem, ela faria por mal. 2 dias depois, ela escreveu uma mensagem enorme e mandou para um grupo da família. Contava tudo, desde a chegada dele até a descoberta da empresa, o cartão, as visitas a Ana Paula. Pintou ele como manipulador, frio, egoísta. Disse que ele estava rindo da cara de todo mundo, que não merecia mais confiança de ninguém. O grupo explodiu. Teve prima chocada, tio revoltado, uma tia distante que usou o áudio para chorar de raiva e dizer que sempre soube que o Vinícius não prestava. Uma avalanche de vozes contra ele. Uma das poucas que tentaram defender foi a tia Judite, que mandou só uma frase: "Antes de julgar, pergunta por que ele fez isso." Mas foi ignorada. A cidade virou um campo minado. Vinícius passou por um grupo de conhecidos perto da padaria e ouviu claramente: "Tá aí o ator global." Teve um que riu e disse: "Olha o milionário disfarçado." Ele fingiu que não ouviu, mas ouviu. E aquilo queimava por dentro. Quando chegou em casa naquele dia, Lúcia o esperava sentada na cozinha, sozinha, com os braços cruzados. Decidiu uma coisa. "O quê? Você vai sair daqui. Não quero mais você nessa casa." Vinícius respirou fundo. "Tá me expulsando?" "Tô. Já que você tem grana, se vira. Vai pra um hotel, aluga uma casa, compra uma se quiser. Só não fica mais aqui." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, se levantou devagar, pegou a mochila do canto e foi pro quarto. Não discutiu, não implorou, não argumentou. Juntou as poucas coisas que ainda estavam ali. Ajeitou tudo com calma. Colocou a camisa no cabide, guardou o caderno de anotações e saiu. Rogério estava na varanda, encostado na parede, de braços cruzados. "Boa sorte", falou seco. Vinícius só respondeu com um aceno de cabeça. Na rua, enquanto andava sem rumo, pensou em como tudo virou tão rápido. E ali, pela primeira vez desde que voltou, ele entendeu que o maior inimigo não era a frieza, era a mágoa mal resolvida, a ferida antiga, a inveja disfarçada de preocupação, e que a pior traição é a que vem de quem a gente chama de família. Vinícius passou a primeira noite fora da casa da irmã, dormindo num quartinho de fundos alugado por dia. Era o único que achou rápido e sem questionamento. Um cômodo com cama de solteiro, pia entupida e ventilador que fazia mais barulho do que vento. Pagou o valor da diária em dinheiro e disse que não sabia ainda quantos dias ia ficar. O dono, um homem velho e calado, só balançou a cabeça e voltou a fumar na porta da frente. No quarto, Vinícius deitou e ficou olhando o teto. Não era tristeza o que ele sentia naquele momento. Era outra coisa. Uma mistura de decepção com um vazio difícil de explicar. Não esperava abraços nem festas quando voltasse para a cidade.
mas também não esperava ser tratado como ameaça, como peso, como alguém que simplesmente não era bem-vindo. Na manhã seguinte, saiu cedo. Caminhou até a padaria do centro. Não queria café, só precisava ver gente. Sentar, observar o movimento, fingir normalidade. Mas quando entrou, sentiu os olhares. Um homem de boné cochichou algo no ouvido de uma mulher sentada ao lado. Ela olhou direto para ele, franziu a testa e virou a cara. O atendente, que no início da semana havia sido educado, dessa vez só apontou com a cabeça na direção dos pães. Nem respondeu o bom dia. Vinícius pediu um café e um pão na chapa. Sentou perto da janela. Tava com fome, mas cada gole descia com dificuldade. Sentia que não era bem-vindo ali. Sentia que a cidade inteira já sabia da história, mas só conhecia a versão contada por Lúcia. A versão que fazia dele um mentiroso metido, que apareceu do nada para testar a família, brincar com os sentimentos dos outros e depois ir embora rindo. No caminho de volta, passou por um grupo de jovens na calçada. Um deles, com voz alta e riso debochado, soltou a piada. Olha aí o milionário undercover. Vai comprar a cidade ou já cansou de brincar de pobre? Vinícius seguiu andando. Fingiu que não ouviu, mas ouviu. E doeu. Mais tarde, tentou visitar a tia Judite. Tocou a campainha, esperou. A empregada atendeu. Disse que a tia estava dormindo e não podia receber ninguém. Mas ele escutou a voz da tia lá dentro. Judite não estava dormindo. Só não queria vê-lo. Resolveu ir na casa do primo Marcelo, que anos atrás era como um irmão para ele. Jogavam bola juntos, dividiam segredos, até planejaram abrir uma lanchonete um dia, antes de Vinícius se mudar para São Paulo. Bateu palma no portão. Marcelo saiu. Tava com a barba por fazer, chinelo no pé, e segurava uma lata de cerveja. Fala, Vinícius. E aí, tudo bem? Tudo mais ou menos. Podemos conversar? Marcelo olhou para dentro de casa, depois voltou a encará-lo. Acho melhor não. Você devia ter vindo com a verdade, mano. Eu te defendia, sabia? Até semana passada, se alguém falasse mal de você, eu batia de frente. Agora eu só fico pensando, será que alguma vez você foi verdadeiro? Não vim aqui para me defender. Só queria ver se a gente podia conversar, falar de verdade, sem fofoca no meio. Tarde demais, véi. Sério. Vai cuidar da sua vida. E não me leva a mal, não. Mas aqui, a sua imagem já foi. A galera acha que você voltou só pra zoar com todo mundo. Vinícius deu 2 passos pra trás, assentiu com a cabeça e foi embora sem dizer mais nada. Nos dias seguintes, tentou manter a rotina. Saía, andava, pensava. Tentava se distrair indo a lugares que lembravam a infância. A praça onde aprendeu a andar de bicicleta. O campinho onde jogava bola com os vizinhos. O ponto de ônibus onde esperava para ir pro colégio. Mas nada mais parecia igual. A cidade estava do mesmo tamanho, mas agora parecia pequena demais para ele. Pequena nos olhares, nos julgamentos, na forma como todo mundo acreditava na primeira versão de uma história. Numa dessas tardes, cruzou com Ana Paula na rua. Ela vinha saindo da farmácia, de mãos dadas com a filha. Parou ao ver ele. Júlia abriu um sorriso e correu na direção dele, mas a mãe segurou firme. Melhor não, filha. A menina olhou confusa. Por quê, mamãe? Ana olhou para Vinícius, os olhos mais frios do que antes. A gente tá com pressa, tá bom? Boa tarde. Ele não teve tempo nem de responder. Elas atravessaram a rua, sumindo na esquina. Ele ficou parado, sentindo o baque daquele melhor não. Era mais do que um não para a filha. Era um não para ele. Um não direto. Um aviso. Naquele mesmo dia, voltou pro quarto alugado mais cedo. Sentou na cama e ficou encarando o celular. Tinha poucas mensagens. Nenhuma da família. Nenhuma de Ana. Só uma notificação bancária e um lembrete de aplicativo. Abriu o grupo da família. Ainda estava lá, mas ninguém falava com ele. A última mensagem era um meme compartilhado pela prima Janete. Todos riram. Ele não reagiu. Sabia que se escrevesse qualquer coisa ali, o grupo inteiro ia se calar. A sensação era clara. Ele não fazia mais parte da cidade. Tava ali, mas era como um fantasma. Um cara que já foi bem visto, que já teve respeito, mas que agora era lembrado como o homem que voltou com segundas intenções. Na sexta-feira à noite, resolveu ir até o bar do Zeca, onde antes era o lugar de encontro dos amigos. Chegou, sentou numa mesa do canto, pediu uma cerveja. Alguns rostos conhecidos estavam lá, mas ninguém foi até ele. Nem olharam direito.
Uns fingiram que não viram, outros deram só um aceno distante. Zeca, o dono do bar, veio trazer a bebida. Botou na mesa e soltou, num tom direto. Sabe que não precisava ter voltado assim, né? Assim como? Mentindo. Você podia ter vindo como você é. Ia ser recebido, talvez até com festa. Você acha que iam me tratar diferente se soubessem que eu era rico? Acho que sim. E você acha que isso é errado? Vinícius deu um gole na cerveja, sem responder. Zeca voltou pro balcão. Ficou ali sozinho. Tomou devagar. Observou. Sentiu. E entendeu, de vez, que a ideia de colocar todo mundo à prova saiu do controle. O que era para ser um teste virou um julgamento. E agora ele era culpado sem direito de defesa. Saiu do bar antes da segunda cerveja. Voltou pro quarto. Trancou a porta. Deitou na cama. E pela primeira vez desde que voltou para a cidade, pensou em ir embora de vez. Só que ainda tinha uma coisa que ele precisava entender. Uma última. E não ia embora antes disso. O sol já tinha passado do meio do céu quando Vinícius abriu a porta do quartinho. Tava com o rosto mais firme, o olhar diferente. Não era mais tristeza, nem mágoa. Era decisão. Ele saiu com o mesmo boné surrado, a mesma mochila nas costas, mas por dentro já não estava mais disposto a engolir tudo calado. Ele sabia que ninguém ali queria entender os motivos dele. E se era para todo mundo julgá-lo, então que fosse até o fim. Agora, ele queria ver, de verdade, até onde as pessoas iriam. O que ofereciam quando achavam que não iam ganhar nada em troca. Foi direto para o mercado do bairro, um dos maiores da cidade, onde trabalhavam algumas pessoas que estudaram com ele anos atrás. Entrou devagar, foi até o açougue, depois ao caixa, até parar perto da gerente, uma mulher de uns 40 anos chamada Teresa. Ele lembrava dela. Era amiga de Lúcia. Andavam juntas no colégio. Não se viam fazia anos. Oi, Teresa. Tudo bem? Desculpa te incomodar, mas queria te perguntar se vocês estão precisando de alguém para ajudar. Pode ser repositor, empacotador, o que for. Ela olhou para ele com estranhamento, como quem já tinha ouvido a história toda. Vinícius? O irmão da Lúcia? Ele assentiu. Ela cruzou os braços. Deu um sorrisinho que não escondia a desconfiança. Ah, então agora tá querendo trabalhar? Tô, sim. Preciso. Teresa ficou em silêncio por alguns segundos, como se analisasse a situação. Olha, a gente até tava precisando de alguém pro estoque, mas acho melhor não. O pessoal aqui anda meio desconfiado. Sabe como é? Muita história circulando. Vinícius sorriu de leve. Sei, sim. Só achei que podia perguntar. Obrigado, de qualquer jeito. Saiu sem mostrar nenhuma reação. Por dentro, sentia um peso estranho. Não por ter ouvido o não, mas porque agora ele via que não era só julgamento. Era medo. As pessoas tinham medo dele. Ou melhor, medo do que ele podia fazer, do que ele podia ser de verdade. Como se a qualquer momento ele pudesse virar a mesa e colocar todo mundo contra a parede. Depois, passou na casa de um primo de 2º grau, o Wagner. Tocou a campainha. O cara atendeu com a cara inchada de quem acordou agora. E aí, Vinícius? Oi, mano. Desculpa o horário. Eu tô precisando de uma ajuda. R$100. Só pra segurar uns dias. Tô sem trampo, sem nada. Prometo que te devolvo. Wagner coçou a cabeça, olhou pra dentro, depois voltou os olhos pra ele. Pô, véi, 100 é muito. Tá complicado pra mim também. Sabe como é, né? Vinícius não insistiu. Agradeceu e foi embora. No caminho, passou por uma loja de conserto de celular. Parou na porta e perguntou pro atendente se precisavam de alguém para serviços gerais. O rapaz, jovem e simpático, respondeu com respeito. A gente não tá contratando agora, não. Mas valeu por perguntar. Foi a única resposta sem julgamento que ele ouviu no dia. No outro dia, testou outra coisa. Passou na casa da madrinha, Dona Miriam. Ela não era próxima da Lúcia. Era mais do lado do pai deles. Tocou a campainha. Ela apareceu na janela com os olhos arregalados. Meu Deus, Vinícius, quanto tempo! Entra, meu filho. Ele entrou e foi recebido com café, pão quente e carinho de verdade. Ficaram quase 1 hora conversando. Ela não tocou no assunto da cidade. Nem quis saber o que ele tinha ou deixava de ter. Só quis saber se ele estava bem. Quando ele se despediu, ela foi até o portão com ele. Filho, se você quiser ficar aqui em casa, tem um quartinho no fundo. É simples, mas é seu. Só não fica por aí, passando necessidade. Vinícius ficou sem palavras. Quase aceitou na hora, mas precisava seguir com o plano. Muito obrigado, madrinha. De verdade.
mas quero tentar resolver sozinho primeiro. Só queria saber se ainda tinha alguém que me via como gente. E cê viu. Ela sorriu e segurou na mão dele por um instante, com um olhar sincero. Saiu dali com o peito um pouco mais leve, mas ainda não era suficiente. Tinha mais gente para testar, não por vingança, mas por clareza. Ele precisava saber, precisava cortar o que era falso. Naquela noite, mandou mensagem para uma antiga amiga de infância, Carol, que hoje era dona de um pequeno ateliê. Disfarçou. Oi, Carol. Aqui é o Vinícius. Você lembra de mim? Tô precisando de uma ajuda rápida. Será que você tem uns 150 para me emprestar? Te devolvo mês que vem. Ela demorou meia hora para responder. Oi, Vinícius. Lembro sim, mas tô com uns gastos inesperados aqui. Não vou conseguir te ajudar não. Espero que consiga resolver. Tudo bem. Obrigado. Ele não ficou surpreso. Já imaginava. Na manhã seguinte decidiu que era hora de ir mais fundo. Voltou na casa de Ana Paula. Tocou a campainha. Ela apareceu na porta, com cara de cansaço. Júlia veio atrás. Vinícius, o que você tá fazendo aqui? Não vim pra explicar nada. Nem pra insistir. Só queria te pedir uma coisa. Ela esperou. Me empresta R$20? Ela arregalou os olhos. O quê? Só 20. Não é teste. Não é joguinho. É um pedido simples. Se tiver, ótimo. Se não, tudo bem. Ela ficou parada por uns segundos. Depois voltou para dentro. Voltou com uma nota dobrada e entregou na mão dele. Você não precisa disso. Preciso sim. Não do dinheiro, mas de ver quem ainda se importa. E virou as costas. No caminho de volta, parou na padaria e comprou 2 pães e um suco de caixinha. Sentou na praça e comeu devagar. As pessoas passavam e olhavam. Algumas viravam o rosto. Outras cochichavam. Ele não se importava mais. Não estava ali para agradar ninguém. Estava ali para entender quem era quem. Quem ficava quando tudo que ele tinha era um pão seco e uma roupa amassada. E cada resposta, mesmo as negativas, eram peças que ele encaixava com clareza. Os testes não eram para punir, eram para libertar. E ele estava quase terminando. Ana Paula passou a manhã lavando roupa no tanque. O sol estava forte, a água escorria pelos braços, e o sabão queimava a pele das mãos. Ela fazia tudo no automático. Já tinha feito isso tantas vezes que nem pensava mais. Era como respirar, mas por dentro, a cabeça estava longe dali. Desde que Vinícius bateu na porta para pedir R$20, ela não conseguia tirar ele da cabeça. Não era pelo dinheiro. Aquilo não fazia diferença. Era o jeito como ele falou, o tom da voz, a expressão no rosto. Parecia cansado, mas não de corpo, de dentro. Era como se ele estivesse carregando um peso que ninguém via. E ela conhecia aquele olhar. Já tinha visto no espelho. Depois que Vinícius foi embora, ela ficou parada na porta por um tempo, segurando a Júlia no colo, olhando para a rua vazia. Tentou entender por que aquilo mexeu tanto com ela. Não era só a lembrança do passado. Não era só por ele ter voltado diferente. Era por ele ter voltado com vergonha de ser quem era. Por ter escondido, testado, mentido. E ainda assim, não ser cruel. E ela conhecia bem gente cruel. O ex-marido, o pai da Júlia, era um homem de aparência perfeita. Cabelo sempre arrumado, perfume caro, fala mansa na frente dos outros. Mas quando a porta da casa fechava, ele virava outro. Controlador, grosso, sempre reclamando de tudo. Nunca bateu, mas feriu com palavras todos os dias. Chamava ela de burra, de inútil. Dizia que ela devia agradecer por ele não ter ido embora. Por isso, o fim do casamento foi um alívio. Só que o estrago ficou, mesmo depois de anos. Ana Paula voltou para dentro de casa, tirou a roupa molhada do varal, passou o pano no chão e preparou o almoço da filha. Mas o pensamento voltava toda hora para o mesmo lugar. Será que Vinícius estava mesmo tentando enganar todo mundo? Ou será que só não sabia como se proteger de novo? No começo da tarde, pegou o celular, respirou fundo e mandou uma mensagem. Se quiser passar aqui mais tarde, a Júlia tá com saudade. A resposta veio alguns minutos depois. Eu também tô. Tô indo. Quando ele chegou, Júlia correu para a porta e abraçou a perna dele. Ele se abaixou, sorriu, abraçou forte. Ana observou da cozinha. O jeito dele com a filha dela era leve, natural. Ele não forçava, não fingia. Só estava ali, presente.
Depois que a menina foi pro quarto desenhar, Ana e Vinícius sentaram na sala. Silêncio por um tempo, até que ela quebrou o gelo. Você mentiu. Isso não dá pra apagar. Mas tem coisa pior que mentira. Tem gente que fala a verdade e mesmo assim destrói os outros. Ele balançou a cabeça, sem coragem de encarar direto. Eu sei que errei. Sei mesmo. Só que eu tava cansado. Cansado de não saber quem tava comigo de verdade. Quando você tem dinheiro, tudo vira dúvida. Todo mundo sorri, todo mundo quer ajudar, todo mundo diz que te ama. Aí eu pensei, e se eu não tivesse nada? Quem ia ficar? Ela olhou pra ele com calma. Mas você entendeu que, do jeito que fez, também magoou quem tava tentando ser sincero? Entendi. E tô pagando por isso. Todo dia. Ela ficou quieta, pensando. Eu sei como é ser manipulada. Sei como é confiar em alguém e depois descobrir que era tudo uma história montada. O pai da Júlia fez isso comigo por anos. Me fazia pensar que eu era fraca, que ninguém ia querer ficar comigo se ele fosse embora. Eu fiquei pequena dentro de mim mesma. Quando ele foi embora, eu nem sabia mais quem eu era. Vinícius encarou ela, pela primeira vez de verdade. E como você saiu disso? Ficando sozinha, encarando a solidão, o silêncio, a dúvida. E depois, colocando um limite em todo mundo, até em mim. Só assim eu consegui respirar de novo. Ele abaixou a cabeça emocionado. Você é forte. Não, eu só não tive escolha. E talvez você também esteja assim agora, tentando se salvar de um jeito errado. Mas ainda dá tempo de parar, de olhar para o que importa. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. O ventilador girava devagar, empurrando o ar quente da sala de um lado para o outro. A luz da tarde entrava pela janela e desenhava retângulos no chão. Aí ela falou, sem levantar o tom. Eu não te odeio, Vinícius. Só não sei se consigo confiar em você de novo, porque confiança, depois que quebra, não volta igual. Mesmo que a gente colhe, sempre fica uma rachadura. Ele assentiu, apertando as mãos entre os joelhos. Eu não vim para consertar tudo, nem para pedir desculpa e achar que isso basta. Só queria dizer que, quando eu tava lá fora, na rua, olhando o nada, você foi a única pessoa que não virou o rosto. E isso me segurou. Ela levantou, foi até a cozinha e voltou com 2 copos de suco. Entregou um para ele. Então começa diferente. Não tenta apagar o que fez, mas também não tenta ser alguém que você não é. Porque eu prefiro alguém falho, mas verdadeiro, do que alguém perfeito que mente. Ele deu um gole no suco, olhou para ela com os olhos cheios d'água e falou baixo. Eu tô tentando. Naquele fim de tarde, os 2 ficaram ali na sala, conversando sobre coisas simples. Escola da Júlia, memórias da infância, as músicas que gostavam, as comidas que não comiam mais. Não falaram de dinheiro, nem de teste, nem da cidade inteira que virava a cara na rua. Só falaram do que ainda restava, o que era real. E naquela simplicidade, entre uma frase e outra, nasceu o primeiro pedaço de perdão. Vinícius estava sentado na praça, debaixo de uma árvore seca, olhando o movimento da rua sem prestar atenção em nada. O calor batia no asfalto e fazia o chão parecer tremido. Ele girava o celular nas mãos, pensava em voltar no mercadinho da semana passada para tentar mais uma vaga, mesmo sabendo que a resposta ia ser a mesma. Na verdade, ele só queria andar, se distrair, esquecer que tudo estava afundando. Até o momento que o celular vibrou. Número desconhecido. Alô? Era o Rogério. E aí, Vinícius? Você tá onde? Na rua. Por quê? Preciso conversar com você. Coisa séria. Pode ser hoje? Vinícius pensou em recusar, mas aceitou. Marcou para mais tarde, em um boteco discreto, do lado de fora do centro. Chegou primeiro, sentou numa mesa no canto, pediu um refrigerante e ficou ali esperando. Rogério chegou 10 minutos depois, com camisa polo apertada e uma pasta na mão. Sentou, deu um sorriso rápido e puxou conversa como se nada tivesse acontecido. Mas o clima era outro. Estava diferente. Mais direto, mais seco. Seguinte, Vinícius. Tô indo logo ao ponto. A gente brigou, rolou tudo aquilo, você saiu da casa, mas sou um cara prático. E se tem uma coisa que eu sei, é identificar oportunidade. E talvez a gente possa virar esse jogo. Vinícius ficou calado, observando. Rogério continuou. Tô com um plano de expansão pro meu comércio. Tenho um projeto de abrir uma 2ª unidade num bairro que tá crescendo. Mas para isso preciso de grana. Investimento. Você sabe como é. E o que isso tem a ver comigo? Você tem dinheiro. E apesar do nosso desentendimento,
Sei que você entende de negócios. Você pode entrar como sócio. Eu toco tudo. Você entra com o valor. A gente assina, coloca seu nome no contrato, tudo certinho. E se quiser sair depois, você sai com lucro. Vinícius deu uma risada curta, sem achar graça. Você quer que eu banque o seu comércio? Não é bancar, é investir. Vai ser bom para você também. E por que eu faria isso? Rogério ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se inclinou para frente, falando mais baixo. Porque você ainda tem uma dívida com a gente. Não financeira, mas moral. Você veio com aquela história de teste. Fez todo mundo de bobo, expôs minha mulher, jogou a cidade contra a gente. Agora pode compensar. Pode mostrar que tá arrependido. Vinícius encostou no encosto da cadeira, cruzou os braços. Então é isso? Você quer que eu pague para limpar meu nome? Rogério abriu a pasta e tirou uns papéis. Colocou na mesa. Tinha ali a proposta de sociedade, um pré-contrato, com tudo já impresso. Já tinha ido preparado. Não era um pedido, era uma cobrança. Olha aqui, você não precisa colocar o valor todo agora, pode ser parcelado. Mas, com o seu nome, a gente consegue linha de crédito. Você entende disso, sabe como funciona. Você me ajuda a alavancar o negócio, e em troca, sai com lucro e limpa sua imagem. Ganha dos dois lados. Vinícius pegou os papéis, deu uma olhada rápida. Depois largou em cima da mesa com calma. Você se preparou bem, né? Sempre fui de pensar à frente. Vinícius respirou fundo. Sentia o estômago embrulhado. Não era pelo dinheiro. Era pelo que aquilo representava. Era o irmão da mulher que o acolheu, mesmo que com frieza, querendo agora transformar a situação numa vantagem pessoal. Era como se ele dissesse: você perdeu o controle. Agora é minha vez. Sabe qual é o problema, Rogério? Não é a proposta. É a intenção. Isso aqui não é negócio. É chantagem disfarçada. Ninguém tá chantageando. Tá sim. Você tá dizendo que se eu não topar, vou continuar sendo o vilão da história. Mas quer saber? Já sou o vilão. Já tô queimado com metade da cidade. Já perdi mais do que imaginei. Não vai ser esse papel impresso aí que vai mudar isso. Rogério recuou um pouco na cadeira. A máscara de simpatia escorregou. Então você vai deixar assim? Fingir que nada aconteceu? Voltar para sua vida de rico e largar todo mundo aqui na lama? Eu não larguei ninguém. Só não vou comprar de volta o respeito de ninguém. Quem quiser me odiar, que odeie de graça. Mas não vai ganhar um centavo por isso. Rogério ficou alguns segundos encarando Vinícius. Depois recolheu os papéis, enfiou de volta na pasta e se levantou. Se podia ter ajudado, mas prefere bancar o orgulhoso. Eu só não vou repetir o erro de fingir que não vejo a verdade. Rogério saiu sem se despedir. Foi andando rápido pela calçada, como se fugisse de alguma coisa. Vinícius ficou ali mais um tempo, olhando o copo pela metade. Tentou lembrar em que momento tudo virou isso. Em que parte da vida as relações viraram contrato, cobrança, obrigação. Tava tudo tão longe do que ele imaginava quando decidiu voltar. Levantou, pagou a conta e saiu andando sem rumo. No caminho, pensava se tinha alguma coisa para salvar ali. E pela primeira vez, sentiu que talvez a resposta fosse não. Era domingo, fim da tarde. O céu estava alaranjado, bonito, mas com uma sensação no ar de que alguma coisa ruim estava para acontecer. Vinícius estava sentado no banco da praça, comendo uma coxinha fria comprada num trailer que já estava quase fechando. O celular no bolso não tocava fazia dias. Nem mensagens, nem nada. Ana Paula continuava em silêncio desde a última visita. A família? Nem se fala. Ele sabia que Rogério ia reagir mal à resposta da proposta, mas o que ele não sabia era o que vinha depois. Do outro lado da cidade, na casa da irmã, Lúcia estava sentada no sofá, com o notebook no colo. Olhava a tela com atenção. A pasta com os papéis que Rogério tinha levado na conversa com Vinícius estava aberta em cima da mesa de centro. Ela não falou nada quando ele voltou da conversa com o cunhado. Só ouviu. Mas por dentro, ela já estava decidida. O plano que começou com uma desconfiança, agora estava virando outra coisa, e ela tinha certeza que merecia alguma reparação. Abriu o navegador e digitou o nome completo do irmão. Apareceram notícias antigas, registros de eventos, fotos em conferências, uma reportagem em um site de negócios mostrando ele como um dos empresários promissores do Brasil. Lúcia salvou tudo. Tirou prints, copiou links, anotou nomes. Depois entrou num grupo de Facebook da cidade, daqueles bem movimentados, onde todo mundo comenta de tudo,
desde buraco na rua até quem foi visto bebendo demais na esquina. Fez um post simples, com tom calmo, quase inocente. Alguém aqui lembra do Vinícius Almeida? Ele voltou para a cidade faz um tempo. Disseram que estava falido, mas achei isso aqui na internet. Acho que vocês vão se surpreender. E colou o link da reportagem com o nome dele em destaque, ao lado do sócio estrangeiro, sorrindo em frente a um prédio moderno. O post demorou 5 minutos para explodir. 100 curtidas, 200 comentários. Em menos de 1 hora, gente do colégio, ex-funcionários de empresas locais, e até gente que nem conhecia ele direito estava compartilhando e comentando. Sabia que tinha coisa errada. Falido nada. Só veio brincar com a cara da gente. Que tipo de pessoa faz isso com a própria família? Se fosse meu irmão, já tinha sido colocado para correr. E por aí foi. Lúcia ficou assistindo tudo em silêncio, satisfeita. Rogério passou atrás, com um copo de suco na mão, e olhou por cima do ombro dela. Sorriu também. Os dois sabiam que tinham armado certinho. Na manhã seguinte, Vinícius acordou com o som de mensagens chegando. O celular vibrava sem parar. Quando desbloqueou a tela, viu os prints, o link, os comentários. O nome dele marcado em várias publicações. Gente mandando mensagens diretas, algumas perguntando se era verdade, outras já xingando direto. Uma delas dizia: "Você é nojento? Como teve coragem de voltar aqui desse jeito?" Outra: "Você merece cada porta que se fechou." E uma que vinha de alguém que ele nem lembrava o nome: "Me avisa quando sair da cidade. A gente faz questão de ir no seu despedida." Vinícius jogou o celular no colchão e passou a mão no rosto. Respirou fundo. Ficou em pé no meio do quarto e tentou entender o que fazer. Pegou o boné, colocou a camisa por cima da bermuda e saiu andando. Foi até uma lan house antiga, onde o dono o reconheceu, mas não disse nada. Pediu um computador, sentou e começou a ver tudo por ele mesmo. O post estava lá, aberto, cheio de comentários. E quem tinha feito? Lúcia. Não foi anônimo, não foi indireta. Ela assinou. Foi direto, sem medo de mostrar para todo mundo que era ela quem estava puxando os fios. E foi aí que ele entendeu. Aquilo não era só raiva, era vingança. Uma vingança antiga, de anos guardados. Provavelmente desde que ele foi embora da cidade, sem dar muita satisfação. Desde que começou a mandar dinheiro e sumir por meses. Desde que virou o irmão rico que não olha para trás. Ele desligou o computador, saiu da lan house e foi andando até a casa dela. Não para brigar, nem para discutir, mas porque precisava ver no olho. Chegou, bateu palma. Lúcia abriu o portão com a cara mais tranquila do mundo. "Bom dia", ela disse, como se nada tivesse acontecido. "Por quê?" Ela deu de ombros. "As pessoas tinham o direito de saber. Já que você não contou, eu contei. Só isso. Você armou tudo. Eu contei a verdade." "Não. Você manipulou. Pegou parte da história e usou para me enterrar." Lúcia cruzou os braços. "Você mentiu para todo mundo, Vinícius. Me fez acreditar que estava quebrado, que precisava da gente. Fez minha filha te olhar com pena. Fez meu marido se sentir usado. Fez eu mesma me sentir idiota. Agora quer o quê? Que eu fique calada?" Vinícius respirou fundo. "Eu errei. Eu sei disso. Mas você passou do limite." Ela deu um passo à frente. "Você passou primeiro." Ele não respondeu. Só virou as costas e foi embora. Mas o estrago já estava feito. Naquela mesma noite, chegaram novas mensagens no celular dele. Gente que antes nem se importava agora estava se metendo. Alguns mandando piada, outros falando em processo. Teve até quem dissesse que ele devia ser proibido de entrar em qualquer evento da cidade. E o pior foi ver que alguns antigos amigos estavam curtindo os comentários, rindo. A cidade virou contra ele de vez. E o que era um teste, agora era uma guerra. E ele estava sozinho. A cidade inteira parecia saber. Até quem nunca trocou 2 palavras com Vinícius tinha virado especialista na vida dele. Na segunda-feira, ele saiu do quarto alugado e foi comprar pão. Entrou na padaria, mas antes mesmo de abrir a boca, o atendente disse, olhando para o chão: "Hoje não vai dar para vender fiado, tá?" "Nem pedi", respondeu Vinícius, tentando manter a calma. O homem só deu de ombros. Atrás, 2 senhoras falavam alto de propósito. Uma delas chegou a dizer: ele devia era pedir desculpa para a cidade inteira, porque enganou todo mundo. Vinícius voltou para o quarto com o pão na mão e a cabeça latejando. Não comia direito fazia dias. Dormia mal, mas não era o cansaço físico que pesava. Era o jeito que todo mundo olhava como se ele fosse um ladrão,
como se tivesse feito algo imperdoável. O pior ainda estava para acontecer. No meio da tarde, alguém bateu na porta do quarto alugado. Era o dono da casa. Você tem até sexta para sair. Vinícius tentou entender. Aconteceu alguma coisa? A esposa dele respondeu lá de dentro. A gente não quer confusão aqui. O pessoal do bairro tá reclamando. Disseram que você enganou a cidade. Não queremos confusão. Só pedimos para sair. Vinícius não discutiu. Agradeceu e voltou para dentro. Sentou na beirada da cama. Passou a mão no rosto. Pensou em ligar para Ana Paula, mas achou melhor não. Já tinha machucado ela uma vez. Talvez até duas. Pegou o celular. Viu que tinha uma mensagem. Era de um número desconhecido. Só dizia: quero falar com você. Sozinha. É importante. Ana. Marcou com ela no final da tarde. Na pracinha onde os dois tinham se visto pela primeira vez, semanas atrás. Quando ele chegou, ela já estava lá, sentada no mesmo banco, com o olhar firme. Você armou tudo desde o começo? Ela perguntou direto. Vinícius respirou fundo. Não tudo. A ideia de vir como se eu tivesse perdido tudo foi minha. Sim, mas eu não planejei machucar ninguém. Só queria saber se ainda tinha valor, sem o dinheiro no meio. Ela balançou a cabeça, devagar. E o que você achava que ia acontecer? Que algumas pessoas fossem se afastar, que outras ficassem, que eu descobrisse quem era quem. Mas eu perdi o controle. Não perdeu. Você nunca teve. Você não voltou para entender as pessoas. Voltou para manipular elas. Para medir sentimentos com régua. E quando alguém tentava se aproximar, você escondia o que sentia de verdade. Vinícius abaixou a cabeça. Você mentiu para mim, Vinícius. Disse que estava quebrado. Disse que não tinha mais nada. E eu acreditei. Abri minha casa. Minha filha se apegou a você. E agora? Eu nunca menti para ela. Nem para você. Só escondi a parte que achei que fosse estragar tudo. E escondeu por quê? Porque eu achei que se você soubesse ia se afastar. Como todo mundo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou nos olhos dele. Você acha que eu sou todo mundo? Vinícius não soube o que responder. Ana se levantou. A grande farsa não foi fingir que você era pobre. Foi fingir que você confiava nas pessoas. Porque no fundo, você estava o tempo todo esperando o pior. E quando a gente vive esperando o pior, uma hora ele vem. Ela foi embora sem olhar para trás. Naquela noite, Vinícius voltou pro quarto. Recolheu as poucas coisas que tinha. Guardou a roupa na mochila, apagou a luz e se deitou no escuro. Não queria comer, nem sair, nem falar com ninguém. Só queria sumir. Mas o pior ainda viria no dia seguinte. Rogério apareceu no comércio com um sorriso no rosto. Chamou um conhecido e entregou os papéis da proposta recusada. Pois é, ele podia ter mudado tudo isso aqui, mas preferiu sair como herói solitário. O homem olhou os papéis, depois olhou para Rogério. E você ia deixar ele investir e sair ganhando sozinho? Rogério não respondeu. O cara riu, desacreditado. Ah, então era isso. A fofoca mudou de rumo. Agora, começaram a falar que Rogério também estava por trás de um plano para tirar dinheiro do cunhado. Que Lúcia sabia. Que os dois usaram ele primeiro, antes de serem expostos. A cidade, que até então só olhava feio pro Vinícius, agora começava a dividir a atenção. As pessoas adoravam uma nova versão da história. Lúcia recebeu uma ligação de uma tia. É verdade que vocês estavam tentando arrancar dinheiro dele? Porque agora estão dizendo que o plano era fazer ele se sentir culpado para investir no comércio do Rogério. Ela desligou sem responder. No fim daquela semana, a máscara tinha caído para todo mundo. Não existia mais certo e errado. Só versões. E todos estavam sujos. Mas quem apanhou mais foi quem começou tentando ver o mundo de um jeito mais simples. Vinícius. Ana Paula acordou antes do despertador tocar. Eram 5:30 da manhã. O sol ainda nem tinha dado sinal. Mas ela já estava sentada na beira da cama, com a cabeça cheia. Nos últimos dias, tudo o que ela escutava nas ruas, no mercado, no trabalho, girava em volta de um único nome: Vinícius. A história dele tinha virado assunto em grupo de WhatsApp, roda de conversa no ponto de ônibus, comentários em post de rede social. E agora não era só o irmão da Lúcia que voltou fingindo ser pobre. A fofoca já tinha virado um emaranhado de versões. Enquanto fazia café, ouvindo o barulho da chaleira e o som baixo da televisão ligada na cozinha, ela lembrava das mensagens que recebeu de 2 colegas da escola da filha. Menina, você viu o post novo sobre o Vinícius? Parece que ele enganou até a família.
Você tem que tomar cuidado, viu? Esse tipo de homem é manipulador. Diz que até a irmã tá com medo dele agora. Ana não respondeu nenhuma, mas leu todas, e releu, e ficou com aquilo martelando por dentro. Não porque acreditava nas mulheres que mandaram, mas porque já tinha duvidado sozinha, desde o dia do pedido de R$20, desde que viu o olhar perdido dele no portão. Tinha alguma coisa quebrada ali, e ela não sabia se dava para colar. No meio da manhã, decidiu procurar alguém que talvez tivesse uma versão menos distorcida. Tia Judite, a única pessoa que não parecia ter virado as costas pro Vinícius. Bateu na casa dela, e a senhora veio abrir com um sorriso meio cansado. Bom dia, tia. Bom dia, minha filha. Entra. Já estava achando que você ia aparecer. Sentaram na varanda, no mesmo banco de madeira de sempre. Ana foi direto ao ponto. É verdade tudo isso que estão dizendo? Que o Vinícius mentiu para a cidade inteira? Judite ajeitou o cabelo e olhou para a rua, como se pensasse nas palavras. É verdade que ele escondeu. Mas também é verdade que ele não veio para fazer mal a ninguém. Pelo menos não do jeito que estão falando. Mas por quê? Por que ele faria isso? Ele queria saber quem ainda via ele como pessoa, sem o dinheiro no meio. Só que escolheu o pior jeito de descobrir. Feriu quem não merecia. Ana ficou em silêncio. Depois perguntou. Ele chegou a te contar isso? Contou. Aqui, ó, sentado nesse mesmo banco. Disse que já não sabia mais se as pessoas gostavam dele ou do que ele podia dar. Aí voltou como se tivesse perdido tudo, achando que ia descobrir a resposta. E descobriu, mas de um jeito que ele não estava preparado. Ana respirou fundo, apertou os dedos no colo. E a história com a Lúcia? A briga. A Lúcia nunca engoliu o fato de ter sido deixada de lado. Ela segurou essa mágoa por anos. Sempre falava dele com raiva, como se fosse ele o responsável por tudo que deu errado na vida dela. Quando ele voltou, ela viu uma chance e pegou com as duas mãos. Judite segurou na mão de Ana. Mas você é diferente. Ele falou de você com um jeito que eu nunca tinha visto. Como se você fosse o pedaço que ele não queria perder de novo. Ana sentiu um nó na garganta. A filha estava dormindo na casa da vizinha, então ela aproveitou a tarde livre para pensar. Caminhou sozinha pelas ruas. Passou pelo ponto onde esperava o ônibus pro cursinho anos atrás. Viu dois garotos brigando por causa de uma bola furada. Lembrou de quando ela e Vinícius ficavam ali, jogando conversa fora. Voltou para casa e sentou na beirada do sofá. Ficou ali parada por um tempo, até pegar o celular. Procurou o contato dele. Abriu a conversa. Viu a última mensagem que ele tinha mandado dias atrás. Se você ainda estiver aí, me desculpa. Ela respirou fundo. Digitou devagar. Preciso entender tudo. Me encontra hoje à noite. Ele respondeu em 2 minutos. Me diz o lugar. Eu vou. Marcaram no mesmo lugar de antes. A praça. O banco de sempre. Às 7:30 da noite. Quando ele chegou, ela já estava lá, sozinha. Casaco fino, mãos nos bolsos, cara fechada. Vinícius sentou ao lado, devagar. Obrigado por vir. Não agradece ainda. Eu não vim para te consolar. Vim para escutar. E se a resposta não for boa, talvez seja a última vez. Ele olhou para frente, sem encarar direto. Eu sei. Então me fala. Tudo. Sem enrolar, sem florear. Vinícius respirou fundo. Quando eu fui embora da cidade, eu tinha raiva. De muita coisa. Da forma como nossa família tratava as diferenças. Do jeito que ninguém acreditava que eu ia conseguir alguma coisa. Mas eu fui. E venci. Só que, com o tempo, eu comecei a desconfiar de todo mundo. A achar que ninguém gostava de mim de verdade. Que era tudo por interesse. Aí me peguei pensando. Se eu sumisse, quem sentiria minha falta? Se eu voltasse sem nada, quem abriria a porta? E aí resolveu virar um personagem. Fiz errado. Achei que ia conseguir controlar a situação. Mas o que eu criei foi um desastre. Magoei quem não tinha culpa. Principalmente você. Ela virou para ele. E por que comigo? Por que não falou a verdade para mim desde o começo? Porque eu me importava. Muito. E quando a gente se importa, a gente tem medo. Medo de ser rejeitado. Medo de não ser suficiente. E eu achei que, se você soubesse de tudo, ia me ver como mais um cara arrogante que só voltou para ostentar. Ela balançou a cabeça. E agora você me fez parecer burra. As pessoas acham que eu caí num teatro. Que fui enganada igual todo mundo. Eu nunca joguei com você. Mas escondeu. E isso também é jogar. Silêncio. Ana levantou. Ficou de pé, olhando para ele de cima. Você quer saber se ainda tem chance comigo? Vinícius não respondeu. A resposta é: eu não sei. Porque ainda tô ferida.
Ainda tô tentando entender onde terminou a verdade e onde começou a sua encenação. Mas uma coisa eu sei. Eu não sou prêmio de nenhum teste. Ela deu 2 passos, parou e virou para trás. E você não é só o que perdeu. Também é o que ainda pode construir. Saiu andando devagar. Vinícius ficou no banco com os olhos cheios, mas pela primeira vez sentiu que alguém ainda enxergava ele por inteiro. E isso, mesmo sem perdão, já era alguma coisa. Na quarta-feira de manhã, Vinícius estava sentado na calçada do lado da rodoviária, com o mesmo boné velho cobrindo parte do rosto e uma garrafa de água pela metade do lado. Tinha dormido mal, de novo. Acordou às 4 com barulho de moto passando e só conseguiu cochilar perto das 6. O colchão estava úmido por causa do vazamento na parede. Era a última diária que ele podia pagar ali. Mas não era isso que incomodava. Era a sensação de que mesmo se sumisse, ninguém ia perguntar por ele. Ou pior, ia parecer que a cidade ia comemorar. O que ele não sabia é que naquele mesmo momento, dentro de uma sala pequena, com paredes cor-de-rosa e ventilador de teto, a prima Janete estava abrindo uma live, com o celular em pé, cara de indignada e a legenda escrita em letras garrafais. A verdade que vocês precisam saber sobre o Vinícius. A live começou com poucas pessoas, mas em menos de 5 minutos já tinham mais de 100. Ela falava olhando para a câmera com voz firme, empolgada, como se estivesse apresentando um programa de TV. Eu não gosto de fofoca, vocês sabem, mas tem coisa que a gente não pode deixar passar. Essa história do Vinícius está entalada na garganta de muita gente. E como ninguém fala, eu vou falar. Sim, ele é meu primo, mas parente não é santo. Ela puxou papéis, mostrou na tela um print do perfil antigo dele numa rede social. Abriu um documento impresso com dados de uma empresa. Tudo bem editado. Tudo com frases do tipo: tá aqui, não sou eu quem tô dizendo. Ela continuava: esse cara saiu da cidade, ficou 20 anos sem dar sinal de vida e agora volta fingindo que tá quebrado. Se fazendo de coitado, dormindo no chão da casa da irmã, pedindo comida para vizinho. Enquanto isso, é dono de empresa grande, sócio de gringo, e ainda teve a cara de pau de fazer as pessoas acharem que era um pobretão qualquer. No chat, comentários pipocavam. Mentiroso, enganou até a própria família. Que vergonha. Janete aproveitou o embalo e foi além. Disse que ele usava a cidade como campo de teste, que talvez estivesse gravando um documentário escondido, que tinha certeza de que ele ia sair dali com alguma vantagem, vendendo história para rede social, fazendo os outros de palhaço. A live durou mais de 20 minutos, e o suficiente para virar corte de vídeo, montagem de meme, áudio de WhatsApp e pauta do grupo da igreja, do salão de beleza e até da escola onde Ana Paula dava aula. Uma mãe mandou uma mensagem para ela no meio da manhã. Cuidado com o tipo de gente que você deixa perto da sua filha. Ana não respondeu. Só sentiu o estômago embrulhar. Vinícius ficou sabendo da live mais tarde. Tava passando na frente da lotérica quando ouviu 2 homens rindo e vendo o vídeo no celular. Um deles apontou. É ele. O tal do milionário mentiroso. Vinícius olhou para eles, parou por 2 segundos e depois continuou andando. Entrou na primeira rua lateral e encostou na parede de uma casa vazia. Respirou fundo. Pegou o celular e abriu a live. Assistiu do começo ao fim, cada palavra. O rosto da prima, o tom da voz, a raiva disfarçada de moral. Aquilo era mais do que julgamento. Era exposição, pública, intensa, crua. A parte que mais doeu foi ouvir ela dizendo: se ele tivesse vergonha na cara, pegava as coisas dele e ia embora, porque ninguém aqui quer ele por perto. Ele desligou o vídeo. Ficou ali parado, mudo. Não chorou, mas sentiu o corpo cansado, como se tivesse carregando um saco de pedras nas costas. Voltou para o quartinho alugado e encontrou o dono com a porta aberta. Você viu o vídeo? O homem perguntou sem jeito. Vi. O bairro todo viu. Tá tudo bem. Eu já tô indo embora. O homem não respondeu. Só deu um passo pro lado. Vinícius arrumou as coisas em silêncio. Não tinha muita coisa. Uma muda de roupa, um caderno, o celular carregando na tomada e uma mochila gasta. Saiu dali no meio da tarde, sem destino certo. Parou na praça central. Sentou no banco perto do chafariz seco e ficou olhando os pombos andando em volta. Viu 2 adolescentes tirando foto com o celular, apontando para ele e rindo. Virou piada. No mesmo banco, um senhor sentou ao lado dele. Era seu Elias.
ex-colega do pai dele, dono de uma oficina antiga que já não funcionava mais. Tô vendo que a cidade virou as costas pra você, né? Vinícius soltou um riso triste. Viraram faz tempo. A gente vê as coisas. Só não fala. Mas agora que estão te esfolando em praça pública, é bom lembrar. Quem joga pedra hoje, já puxou o saco ontem. Vinícius ficou quieto. Seu Elias olhou pra ele com calma. Não adianta se esconder, Vinícius. O povo gosta de espetáculo. Hoje cê é o vilão. Amanhã aparece outro. A cidade esquece. Mas você, se não se perdoar, vai carregar isso pra sempre. O homem levantou e foi embora. Vinícius ficou ali mais um tempo. O sol começou a descer. A praça foi esvaziando. Ele olhou para o céu alaranjado e pensou em tudo que tinha perdido, tudo que expôs, e o que sobrou. Nada de dinheiro, nada de prestígio, só a verdade e a vergonha dela. Vinícius ficou sentado na praça até o céu escurecer de vez. As luzes dos postes começaram a acender, deixando tudo meio amarelo, meio feio. Ele não sentia frio nem calor, só aquela sensação estranha de vazio, como se cada passo que tinha dado até ali tivesse perdido o sentido de repente. As horas passavam e a praça ia esvaziando. Alguns moradores mais velhos caminhavam devagar, e os poucos carros que passavam diminuíam o som das buzinas, como se a cidade inteira estivesse cochichando entre si. Era quase silencioso, e isso só aumentava o peso dentro dele. Depois de um tempo, ele levantou, caminhou até a rodoviária de novo. Queria sentir o cheiro do lugar onde tudo parecia começar e acabar para ele, aquele misto de tempo passado e futuro incerto. Entrou e sentou no banco duro, mexendo na mochila velha, tirando coisas e guardando de novo sem nem perceber o que fazia. Viu um grupo de homens jogando cartas, rindo alto. Um ou outro o olhava de vez em quando, mas desviava o olhar rápido, como se a presença dele fosse uma lembrança de coisa ruim, de história que ninguém queria revisitar. Vinícius tentou se concentrar na mochila, mexer no celular, mas a energia pesada do lugar parecia sugar cada pensamento bom que ainda restava. Quando o relógio marcou quase 8 da noite, ele se levantou e saiu da rodoviária. Andou sem rumo pelas ruas vazias. Passou na frente da casa onde morou com a família anos atrás. As luzes estavam apagadas, como se ninguém morasse ali. Sentiu uma pontada no peito, aquela mistura de saudade e decepção, e continuou andando sem olhar para trás. Chegou a uma rua que lembrava de quando era garoto. Era onde ele e os amigos colocavam música alta no fim de semana, onde ele tomou seu primeiro café forte de verdade, onde sonhou com o futuro sem medo. Agora, tudo parecia uma rua qualquer, sem vida, sem cor. Caminhou assim por mais tempo do que lembrava. Cada passo era pesado, como se o chão estivesse grudando nos pés. Ele não tinha mais casa ali, não tinha mais respeito. E parecia que o passado e o presente tinham se juntado para dizer que aquilo não era mais lugar dele. Chegou perto de um ponto de ônibus deserto. Encostou ali, sentado na beirada, com as mãos juntas e o olhar perdido no breu da noite. Foi ali que a ideia começou a clarear na cabeça dele. Ir embora de vez. Não só da cidade, mas daquela história toda. Não queria mais luta, nem olhar atravessado, nem ser motivo de fofoca ou de piada. Queria só silêncio. Um lugar onde ninguém soubesse quem ele era, onde ele pudesse recomeçar do jeito dele. Meio sem perceber, ele levantou, voltou a andar e comprou uma passagem de ônibus numa bilheteria fechada, usando o dinheiro que ainda tinha. Pegou uma linha noturna para o destino que vinha na lista de cidades possíveis na cabeça dele há dias. Não era um lugar grande, nem pequeno demais, só um lugar novo. Quando o ônibus chegou, ele colocou a mochila nas costas, respirou fundo e entrou sem olhar para trás. O motorista nem perguntou nada, só confirmou o destino e fechou a porta. Vinícius sentou no fundo, observando as luzes da cidade indo embora pela janela. No começo, a estrada estava iluminada pelos postes dos bairros próximos. Depois, tudo ficou escuro, só a luz interna dos vagões acendendo de vez em quando. E ele ficou ali, olhando sem ver direito, com a respiração lenta, como se uma parte grande de dentro dele estivesse se soltando. O ônibus acelerou na estrada vazia. As duas mãos dele estavam no colo, uma sobre a outra. Ele sentiu os músculos relaxarem de um jeito que não lembrava há muito tempo. Parecia que o corpo dele finalmente entendeu que ia sair de um lugar
que só trouxe dor e confusão nos últimos dias. Mas a mente ainda estava cheia de lembranças, como se uma rádio antiga ficasse passando os velhos episódios da vida dele. Ele tentou pensar em outra coisa, no sopro de esperança que sentiu quando Ana Paula não virou o rosto, na vez que a madrinha ofereceu um quarto, no único atendente do concerto de celular que respondeu com respeito quando ele pediu emprego. Essas pequenas coisas eram como fragmentos de luz num túnel escuro. O ônibus entrou na rodovia, as rodas cantando no asfalto, e Vinícius se afastou de todo mundo que o conhecia. Passou por placas com nomes de cidades que ele nunca viu antes. O motor roncava, o vento batia na janela, e ele começou a pensar no que realmente queria da vida. Não queria mais teste, não queria prova de amor, nem contrato de amizade. Só queria viver sem carregar o peso de cada olhar que julgava antes de conhecer. Queria ser só ele, sem expectativas, sem segredo. Só ele com a própria vida. O ônibus fez algumas paradas em cidades pequenas, e em cada lugar que passava, Vinícius olhava pela janela e imaginava se aquele poderia ser o novo começo. Uma rua, uma padaria, um bar, uma praça. Coisas simples. Pessoas indo para casa depois do trabalho. Crianças brincando na calçada. Adultos conversando com calma. Era uma imagem que ele não via há muito tempo. Quando a madrugada começou a ficar mais escura, com estrelas fracas no céu, o ônibus entrou na última etapa da viagem. Vinícius não dormiu. Preferiu ficar acordado, olho na estrada, coração apertado. Foi ali, naquele silêncio que só a estrada à noite tem, que ele começou a entender o tamanho da decisão que tomou. Não estava indo embora para esquecer a cidade. Estava indo embora para lembrar quem ele era. Para descobrir se ainda tinha coração que bate de verdade, sem precisar esconder nada. Se ainda podia confiar nos outros. Se ainda era capaz de acreditar que um dia podia existir lugar onde ninguém o julgasse antes de conhecer. O movimento da estrada lá fora era constante. Postes passando, árvores apagadas pela velocidade. Nenhum rosto conhecido no horizonte. E isso dava medo, mas também um tipo de alívio estranho. Era como se cada quilômetro deixado para trás levasse junto um pedaço daquilo que ele precisava esquecer. A humilhação, a fofoca, o julgamento coletivo, a cara de espanto de quem viu a foto e já achou que podia julgar sem saber o porquê. Logo o ônibus chegou num ponto menor, anunciou a parada final e as luzes da cidade nova começaram a aparecer. Uma mistura de postes, prédios baixos, casas simples com luz acesa. Parecia um lugar fácil de se perder e se encontrar. Ele desceu, pagou a passagem, pegou a mochila e ficou ali, ouvindo o som dos próprios passos na calçada. Respirou fundo, pisou firme no chão novo. Não sabia o que ia encontrar ali, nem como ia ser a vida dali para frente. Mas o medo de ficar onde já foi rejeitado era maior do que o medo de começar de novo. Ele olhou para a rua vazia, sem saber o nome dela, sem saber quem passaria por ali na manhã seguinte, sem ter promessa de nada, e sorriu de leve, porque a partida não era fuga, era chance. Chance de finalmente, de verdade, viver sem medo do julgamento dos outros, sem se esconder, sem teste, sem mentira. Ele não sabia o que ia acontecer, mas sabia que a estrada à frente, por mais incerta que fosse, era onde ele precisava estar. Ele virou na esquina e não olhou para trás. Não foi fácil. Quando o ônibus estacionou na cidade nova, ele desceu com a mochila nas costas, os ombros pesados, o coração misturado entre alívio e medo. Andou pelas ruas largas, sentiu o cheiro da noite misturado com terra e as luzes dos postes piscando como se estivessem assustadas também. Não conhecia ninguém ali, não sabia se a cidade ia gostar dele, se ia achar ele estranho, ou simplesmente ignorar o homem que vinha de longe, com passos lentos e rosto marcado. Mas era melhor do que a antiga cidade, aquela que virou palco de fofoca e julgamento. Passou a primeira noite no quarto alugado que achou por acaso. Pagou metade da diária com o dinheiro que tinha guardado e colocou o restante na carteira. Dormiu com a cabeça cheia. Lembranças, vergonha, arrependimentos, coisas que não saem da cabeça nem pedindo licença. Não dormiu bem, mas foi descanso. Quando o sol subiu, ele já estava acordado, sentado na cama, pensando no que fazer primeiro. Procurar emprego, olhar uma casa melhor, caminhar pelas ruas da cidade para entender o ritmo novo, se acostumar. Na manhã seguinte saiu cedo. Era sábado, poucas pessoas na rua.
Uma senhora varria à frente de casa. Um menino corria com uma bola velha. Um cachorro latia lá na esquina. Ele parou no ponto de ônibus velho. Encostou. Observou. Respirou fundo. Parecia simples, mas era a primeira sensação de normalidade que tinha sentido desde que a história inteira explodiu na cidade antiga. Andou até o mercado pequeno perto dali. Pediu uma água no caixa e, pela primeira vez em dias, ninguém virou o rosto. O atendente respondeu, "Bom dia", sem olhar torto. Não fez festa, não sorriu exagerado. Só tratou ele como gente. E aquilo bastou. Vinícius saiu do mercado, tomou a água num gole só e seguiu pela rua tentando organizar os pensamentos. Foi ali, no meio do caminho, que o telefone tocou. Ele nem olhou a tela direito, só viu o número conhecido. Era a Ana Paula. Ele parou na calçada. O corpo estremeceu só de ouvir a voz dela do outro lado dizendo, "Oi, oi", ele respondeu sem graça. A voz dela estava calma, sem raiva, sem julgamento. "Você chegou aí?" "Cheguei." "E como tá?" Ele respirou fundo. "Devagar. Tô me ajeitando. Tem uma coisa. Eu tô passando na sua direção. Você pode me encontrar?" Ele ficou um segundo sem responder. O coração bateu rápido. Tipo quando a gente recebe notícia que nem sabia que tinha medo de ouvir. Mas falou. "Claro. A gente pode se ver daqui uns minutos." Marcaram num banco em frente à praça principal da cidade nova. A praça era pequena. Algumas árvores, um coreto no meio, bancos de madeira já antigos. Quando ele chegou, ela já estava lá, sentada, segurando uma sacola plástica e olhando o movimento, como se estivesse esperando alguém que ela não sabia bem se ia aparecer de verdade. Ele se aproximou devagar, como quem entra num sonho ainda inseguro. "Oi", disse ela, sem levantar de imediato. "Oi", respondeu ele, encostando no banco ao lado. Ficaram uns segundos só ouvindo o silêncio, como se ninguém tivesse coragem de começar a conversa. "Então, como você tá?" "Tento ficar bem. Não é fácil, mas tô aqui." Ele olhou pro chão, depois pros pés dela. Era estranho e confortante ao mesmo tempo, como se falar com ela não fosse só falar com alguém do passado, mas com uma parte dele que ainda respirava. Ela sorriu de leve. "Eu só queria te ver, Vinícius. Sem briga, sem teste, sem rede social, sem julgamento." Ele sentiu o peito apertar. "Eu também. Senti falta de conversar com você." Ela tirou algo da sacola, um pedaço de bolo embrulhado. Colocou na mão dele. "Achei que fosse precisar." Ele sorriu. Não era um sorriso grande, só um aquecimento de canto de boca. "Obrigada", disse ele, roubando um pedaço. Eles comeram o bolo em silêncio por uns minutos. Não era silêncio pesado. Era aquele silêncio que nasce quando duas pessoas tentam organizar as palavras dentro da cabeça antes de soltar no mundo. Aí ela falou, "Eu queria entender uma coisa." "Diz, você estava me evitando?" Ele engoliu. Aquilo não era acusação. Era curiosidade. "Eu... não sei. Talvez eu tivesse medo de te machucar mais. Porque o que aconteceu entre nós foi simples e bonito demais para ser misturado com o que veio depois." Ela olhou para frente, respirou fundo. "Olha, não foi fácil para mim também. Te ver ali, pedindo R$20 com medo de ser rejeitado. Isso mexeu comigo. Mas ter descoberto tudo depois, virou outra coisa. Eu fiquei confusa. Tipo, eu não sabia se podia confiar em você de novo." Ele assentiu. "Eu entendo. E eu não esperava que fosse simples. Só queria que você soubesse que quando eu pedi para te encontrar, eu não estava julgando. Eu estava tentando entender e sentir se ainda tinha algo de verdade entre nós." Ela virou o olhar para ele, com os olhos mais sinceros que ele tinha visto em semanas. "Ainda tem." Ele ficou um tempo olhando o céu atrás dela. Nuvens brancas, vento leve. Era um céu que convidava a respirar fundo. "Sabe, eu pensei em desistir. De tudo." Ele arqueou a sobrancelha. "Mas hoje eu pensei diferente." "É? Sério." "Eu pensei, se eu nunca confrontar aquilo que sinto, eu nunca vou saber se ainda existe algo que vale a pena guardar." Ela olhou para ele, como se aquela frase não fosse só dele, mas deles dois juntos. "Tem um lugar ali perto, um jardim com bancos mais tranquilos. Quer caminhar comigo até lá?" "Quero", respondeu ele, já em pé. E eles começaram a andar lado a lado. Não rápido, nem lento demais. Só caminhando, conversando como se tivessem muito tempo para recuperar. Ela falava do trabalho, da filha, das coisas simples que aconteciam na rotina. Ele contava sobre o novo começo, as ruas que descobriu,
A gente que sorriu para ele. Não falavam do antigo lugar com rancor, só com honestidade. Chegaram no jardim, sentaram num banco com flores amarelas ao redor. O vento movia as pétalas como se fosse trilha sonora. Eles riram de coisas bobas. Uma ave que pousou perto deles, um cachorro que latia longe, o barulho de uma moto chegando. E aí ela virou para ele de novo. Quero dizer uma coisa. O quê? Eu não sei o que vai acontecer entre nós. Não sei se a gente pode ser mais do que amigos agora. Mas acho que... Ela fez uma pausa. Olhou para ele nos olhos. Eu quero tentar. Do jeito certo. Sem teste. Sem esconder nada. Ele engoliu seco. O coração bateu forte. Não era euforia. Era alívio. Eu também quero. Tentar de verdade. E ali, no banco do jardim, com o sol descendo devagar, eles ficaram conversando sobre planos pequenos. Um café juntos no fim de semana, um convite para a filha dela conhecer a cidade nova, uma visita de domingo à tarde só para conversar de novo. Não era promessa de conto de fada, nem garantia de final perfeito. Era só o início de algo que vinha de um lugar sincero demais para ser abandonado. O último reencontro não foi grandioso. Não teve festa, nem lágrimas escancaradas, nem segurar de mãos dramático. Foi só dois corações se encontrando de novo, sem teste, sem armadilha, sem máscara. Só presença, só verdade. E no final, isso foi mais do que suficiente. Vinícius ficou alguns dias na cidade nova depois daquele encontro com Ana Paula. Não era um lugar grande nem cheio de luzes, mas era um lugar onde as pessoas olhavam umas para as outras sem julgamento na cara. Pelo menos não da maneira pesada que ele estava acostumado. As ruas eram tranquilas, as lojas pequenas, e os vizinhos cumprimentavam com um bom dia, mesmo sem saber quem era ele. Isso, sozinho, já fazia o peito dele bater de um jeito mais leve. Era a primeira vez em muito tempo em que ele sentiu paz de verdade. Logo de manhã ele saiu para caminhar e viu gente conversando na praça, o padeiro varrendo a frente da padaria, crianças correndo atrás de bola. Era uma rotina simples, e foi ali, no meio daquele jeito de cidade pequena, que ele começou a entender uma coisa. A verdade simples dói, sim, mas ela também liberta. A verdade que é escondida, inventada ou maquiada, essa sim corrói por dentro. Mas a verdade que mais doeu ainda estava guardada para ele. Não era sobre o julgamento da cidade antiga, nem sobre o que Lúcia fez com os posts e as fofocas, nem mesmo sobre a forma como ele mesmo havia enganado todo mundo. O que mais doeu foi escutar a voz dele ecoando dentro da cabeça depois de todas as noites sem dormir. A voz que dizia que ele não era digno de amor sem dinheiro, que ninguém realmente gostava dele sem motivo, que ele era só aquilo que as pessoas achavam que ele era. Essa verdade internamente dolorida era o que ele precisava encarar. Nos primeiros dias, mesmo com a calma dos novos lugares, ele acordava com aquela sensação de vazio no peito. E a cada manhã, ele tentava se convencer de que estava começando de novo. Mas a verdade que feriu mais foi perceber que o problema não estava só nas outras pessoas. Estava principalmente nele. Ele começou a ver claramente que o maior peso que carregava não vinha de fora, mas de dentro. Das expectativas que ele colocou na família. Das vezes que ele se colocou num pedestal, achando que podia testar todo mundo sem se preocupar com o quanto aquilo podia doer nas pessoas ao redor. A verdade que doía mais era ele se olhar no espelho e não reconhecer mais o homem que um dia saiu daquela cidade com esperança. E essa verdade começou a aparecer aos poucos. Primeiro num espelho de banheiro público quando ele lavou as mãos depois de comprar água. Ele olhou para o próprio reflexo e viu olhos cansados, um rosto marcado e uma expressão que ele não lembrava ter visto antes. Não era apenas cansaço físico, era o peso de sentimentos que ele nunca tinha encarado de verdade. A sensação de se sentir sozinho no meio de uma multidão. A dúvida sobre quem ele era sem status, sem a ideia de sucesso que ele criou para si mesmo. Foi o tipo de olhar que dói, porque mostra sem filtro o que está escondido por trás de máscaras e palavras bonitas. Dias depois, ele recebeu uma ligação da madrinha, Dona Miriam. Ela nunca falou muito sobre aquilo que ele passou, mas tinha um jeito simples de tocar nas feridas, sem machucar ainda mais. Ela disse: "Vim visitar você. Posso passar aí no fim da tarde?" Ele hesitou, respirou fundo e respondeu que sim. Quando ela chegou, não disse nada sobre a vida dele antes, nem sobre o que a cidade antiga pensava. Sentaram no jardim da casa alugada, com algumas plantas secas e o canto distante de pássaros. Ela falou devagar,
Sabe, Vinícius, a verdade que mais fere não é a que as outras pessoas contam sobre você, é a que você ainda carrega sobre você mesmo. Ele olhou para ela sem entender exatamente o que ela quis dizer. A gente pode passar a vida toda tentando provar para os outros que é bom o suficiente, que merece amor, que merece respeito, que merece estar em qualquer lugar. Mas se a gente não resolve isso dentro de si, nenhuma cidade, nenhuma pessoa nova, nenhum começo novo vai consertar isso de verdade. Ele ficou olhando os pés, pensando nas palavras dela. Então a madrinha continuou. Você pode construir um monte de coisa de novo. Pode começar quantas vezes quiser. Mas a primeira reconstrução que você tem que fazer é aí dentro, no peito. Ele ficou em silêncio por um tempo. Não era consolo. Era só uma explicação clara de algo que ele sentia, mas não sabia dizer em palavras. Na noite seguinte, depois que ela foi embora, ele foi até a pracinha da Cidade Nova de novo. Sentou no banco de madeira, respirou o ar fresco da noite e começou a pensar no que ela tinha dito. Foi ali, naquela escuridão suave e iluminada pelos postes antigos, que ele entendeu claramente tudo o que ele passou, a chegada como estranho, a rejeição, a fofoca, a violência das palavras, o julgamento coletivo. Tudo aquilo lhe mostrou algo que ele precisava aprender sobre si mesmo. Não era sobre ninguém mais, era sobre ele saber, de verdade, que seu valor não estava na opinião de ninguém, nem na riqueza, nem na pobreza, nem no passado, nem nos julgamentos. A verdade que feriu mais foi perceber que ele havia passado tempo demais esperando que as outras pessoas lhe confirmassem quem ele era, que ele precisava do olhar de aprovação dos outros para se sentir digno, que ele acreditou em cada olhar torto ou comentário maldoso, como se fosse um espelho verdadeiro, e perceber isso doeu mais do que qualquer ofensa pública, porque essa dor vinha de dentro, vinha de aceitar por tanto tempo que o reflexo dos outros era maior do que o reflexo dele no espelho, e essa verdade começou a transformar algo dentro dele, não de um dia para o outro, não como mágica, mas de um jeito lento e real. Ele começou a ficar mais presente no novo dia, mais atento às pequenas coisas que o faziam bem, um café quente na manhã, uma conversa respeitosa com alguém em uma loja, o silêncio tranquilo da praça quando o sol se punha. Ele começou a lembrar quem ele era antes de todo o peso emocional que carregava, antes de acreditar que precisava ser aprovado para existir. Numa tarde ensolarada, ele encontrou um senhor sentado na beirada da praça, alimentando pássaros com migalhas de pão. O senhor sorriu para ele e disse: "A vida é esse tempo que a gente tem para se encontrar de novo." E aquilo tocou Vinícius de um jeito simples, sem drama. Era só uma frase dita no fim da tarde, mas continha algo que ele precisava ouvir. Ele percebeu que a verdade que mais doía também podia ser a verdade que libertava, porque encarar a própria imagem sem máscaras e sem justificativas é doloroso, mas também é o começo de algo novo. Ele foi andando pela Cidade Nova, vendo as pessoas indo trabalhar, indo buscar água, crianças voltando da escola. Não eram pessoas interessadas na vida dele, eram gente vivendo a própria vida, e isso era bom. Era uma chance de ser só ele, sem histórias inventadas, sem espera de resposta, sem medo de julgamento. Só ele com seus pensamentos, seus erros, seus acertos, suas decepções. E pela primeira vez há muito tempo, ele sentiu que a vida podia ser leve. Não perfeita, mas leve. Na mesma praça onde ele sentou para pensar, às vezes aparecia uma mulher com um sorriso calmo, trazendo bolo embrulhado. Era Ana Paula. Às vezes ela vinha sozinha, às vezes com a filha. E conversavam sobre coisas simples. O clima, a escola, um livro que ela leu, um lugar que ele descobriu. E o que começou como uma conversa de curiosidade, virou algo que nem precisava de rótulo. Era presença. Era verdade compartilhada, sem teste, sem disfarces. E foi ali, pouco a pouco, que Vinícius entendeu. A verdade que mais fere é a verdade sobre nós mesmos. Quando a gente acha que precisa ser amado por aquilo que tem e não pelo que é. Quando a gente acha que precisa provar algo para existir. Quando a gente acredita que a opinião do mundo vale mais do que a própria voz dentro do peito. Encara essa verdade é doloroso, mas é o começo de viver de verdade. E no fim, foi ali, na simplicidade de cada dia, que ele começou a ser livre de novo.